Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês aí? Como é que vocês passaram aí essa semana? Espero que tenham sido alcançados aí com mais um testemunho, um podcast que tivemos aqui. E espero que estejam todos vocês estejam bem aí. Que Deus possa abençoar vocês aí, que tudo que seja falado aqui alcance o coração de vocês, para que vocês possam ser edificados mais uma vez essa noite. Sejam muito bem-vindos aqui com a gente. Espero que vocês se sintam em casa aqui, em nome de Jesus. Boa noite, Thiagão. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Boa noite, Rafael. Boa noite, galera. Tudo bem? Vamos lá. Lembrando vocês aí para curtir, compartilhar, se inscrever tanto aqui no canal no YouTube quanto no nosso Instagram, Quebrando Paradigmas, tá? Podcast. Compartilhe para pessoa, para amigos, familiares que está precisando da palavra. Às vezes nem que não esteja precisando, mas é bom. Sempre a gente está se enchendo da palavra. Isso é muito importante, a gente se alimentar da palavra de Deus. Beleza? É isso aí. É isso aí. Curtir também, né? Não esquecer de dar o curtir, se inscrever. Clicar no joinha lá, né? Não custa nada. Do algoritmo, né? Explica isso aí, porque é muito importante. Muitas pessoas às vezes pensam assim, de deixar o joinha ali, que é curtir, ou um comentário. Isso daí é muito importante, nem que seja um oi, parabéns, um joinha nos comentários. Isso daí é muito importante, porque quanto mais comentário, joinha tiver no vídeo, o sistema do YouTube, o algoritmo, entende que é um vídeo que está sendo ali bem circulado, bem recomendado. Então ele começa a recomendar para pessoas aleatórias que têm interesse nesse tipo de conteúdo, entendeu? Legal. Então seria isso, por isso que é muito importante. Amém. Glória a Deus, é isso aí, cara. Importantíssimo pra gente, faz muita diferença. Então, clica no joinha aí, deixa um comentário. Qualquer coisa que vocês fizerem, até o dislike, né? Como diz, né? Vai doer, mas também ajuda. Mas ajuda. Cara, e essa noite, mais uma vez, né? Tô muito feliz. Trazer um cara aqui que, cara, tava orando aqui antes de começar. De verdade, ele vai entender isso aí, todo mundo vai entender a forma que eu tô falando espiritualmente. Eu amo a vida desse cara que eu conheci há anos atrás, e ele tá tentando até hoje fazer gol em mim, inclusive, porque eu jogava, né? Agora, depois que eu tive o meu problema de saúde, eu não jogo mais bola, mas até hoje ele tá tentando fazer gol em mim, mas não conseguiu fazer nenhum até hoje. Ele fica doido com isso daí, mas enfim, cara, tô muito feliz. E você tá preparado aí pra trocar essa ideia aí? Sim, conheci um pouco dele. Você já conhece ele mais tempo, eu conheci ele hoje. Você vai gostar, um cara completamente amável de Deus e um cara fenomenal. Tomás, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo aí. Espero que você sinta vontade aí, fica tranquilo. Amém. E, cara, tô muito feliz, cara, de você estar aqui, de verdade mesmo. Muito feliz, cara. Eu amo sua vida e é um prazer enorme, mano, receber você aqui na nossa mesa e ter essa mesa aqui essa noite com você. Amém. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Thiagão. Boa noite, Rafa. Boa noite, galera. Meu nome é Tomás, tenho 32 anos e a convite dos meus amigos vim aqui hoje contar um pouquinho da minha história para vocês, minha história com Jesus. Amém. Daquilo que eu tenho vivido com Jesus nos últimos anos, como foi a minha conversão, né, minha mudança de direção aí. Eu conheci Jesus em 2009, eu não venho de uma família cristã, evangélica, se assim eu posso dizer. Então eu não fui criado dentro dos princípios de Jesus, dentro dos princípios da igreja, da doutrina da Bíblia, né? Eu fui criado com uma família convencional, tradicional, e que tinha a religião como cultura, assim, tipo... Então, eu sempre vivi minha vida do jeito que eu quis. Eu comecei a me aproximar de Deus, assim... Desde cedo eu sempre tive uma grande curiosidade, uma inquietação por Deus. Eu me lembro de pequeno, assim, eu pegar a Bíblia da casa dos meus pais para tentar ler, criança, e não entendia nada. E eu ia lá e guardava de novo. Várias vezes eu me lembro de eu fazendo isso. Pegava aquela Bíblia fechada lá, tentava ler alguma coisa, falava, não entendo nada disso. E guardava de novo aquilo. Mas eu sempre tive uma inquietação muito grande por Deus. E nessa inquietação eu vivi muitas coisas, dentro de muitas doutrinas, de muitas religiões, de várias loucuras assim. Mas eu vou entrar nisso ao decorrer da história. A minha história talvez começou com 10 anos de idade, vamos dizer assim, de loucura, né, de uma vida mundana. Eu lembro que meus avós eram da roça, então tinha aquele costume de ter garrafões de pinga em casa. Eu lembro que com 10 anos de idade, eu com meus primos ia lá e começava a tomar aquela pinga escondido. 10 anos? 10 anos de idade. Ali que foi as minhas primeiras experiências que eu me lembro, assim, de álcool, se é que eu posso dizer.
Meus pais diziam que quando eu era criança, molhava a espetinha ali na cerveja, toma aí, meu tio, meu primo, então a gente sempre teve isso. Mas eu lembro que com 10 anos de idade a gente ia lá escondido, tomava um golinho de pinga, achava aquilo o máximo. Para abrir o apetite para almoço. E depois disso, eu acho que com 12, 13 anos, a gente começava a roubar cigarro do meu tio, para fumar um cigarro, para ver como é que era. Eu lembro que a gente pegava as bitucas do chão do meu tio, ia jogando, depois ia lá e fumava. Queria entender, queria experimentar aquilo. Minha família sempre foi muito junta, assim, muito unida, né, do lado da minha mãe. E sempre era festa e bebedeira. Então a gente, criança, tinha os primos mais ou menos da mesma idade ali. Cara, a nossa cabeça era essa. Não, vamos ver como é que é. Quer tomar, quer ficar no grau. Curiosidade, né? Curiosidade, Tiagão. E aí, cara, nisso você vai experimentando, você vai gostando, você vai tendo as sensações. E aí foi. E, cara, quando eu tava vindo pra cá hoje, eu comecei a pensar, o que eu vou compartilhar com os caras? O que eu posso falar da minha história? Eu comecei a fazer como é que eu posso dizer? Tentar lembrar da minha infância, da minha história, assim, e Deus me falou uma palavra: identidade. Por que eu comecei a experimentar essas coisas, a viver algumas coisas? E Deus me fez enxergar, cara, vindo pra cá agora, que uma coisa que sempre faltou na minha vida foi identidade. Porque os meus primos eram mais velhos, os meus amigos eram sempre mais velhos, eu sempre fui mais novo. Então eu sempre olhava para alguém e tentava ser igual. Eu sempre tentava copiar alguém, eu nunca conseguia ser eu. Eu nunca conseguia ter a minha própria identidade. Então eu olhava pro meu primo e falava, cara, o que ele faz? Eu tentava reproduzir aquilo. No jeito de falar, no jeito de se vestir, no jeito de se comportar. Isso é perigosíssimo. Eu lembro, falando isso daí, só interrompendo, um colega de escola, na minha época dos meus 15 anos, eu tinha o meu jeito, que eu sempre tive, e um rapazinho da minha sala, ele falou assim, cara, ele se vestia, eu vi que ele me observava muito, e ele começava a querer ser, e um dia ele falou, cara, queria ser que nem você. Eu ia te falar, isso é perigoso, o que você falou. A pessoa pode se moldar pro lado bom, mas ela pode se moldar também num perfil ruim, entendeu? Com certeza, cara. E no meu caso, assim, era muito nítido isso, porque eu não conseguia olhar e tentar descobrir quem eu era, o que eu gostava, como eu queria ser. Às vezes meu primo vinha com uma roupa e falava, cara, que legal essa roupa, que legal esse boneco, que legal esse jeito, porque ele, o mais velho deles. E eu tentava copiar aquilo em tudo. Jeito de falar, jeito de se comportar. Então um cara que já começou a experimentar coisas do mundo antes, cara, eu fui no vácuo. Eu lembro que na escola, muitas vezes, eu olhava pros caras e falava, quem que é o cara mais estilosão, que chama mais a atenção da galera, o mais malandro? E eu tentava colar, fazer amizade com esses caras e reproduzir aquilo. Então eu lembro que desde cedo eu tentava me apoiar em alguém para tentar ser igual àquela pessoa. Então assim, eu morava num bairro em Taubaté que não é um bairro de classe média alta, então tinha muito cara louco pra rua, muita droga. E eu ficava olhando os caras da loucura e falava, mano, esses caras que são os caras da hora. Então ali com meus 13 anos de idade já começou a nascer dentro de mim uma curiosidade por maconha. E todo mundo falava, cara, eu nunca vou usar droga na minha vida, eu não quero saber. Eu falava, não, quando eu tiver oportunidade, eu quero fumar, eu quero experimentar, eu quero saber como é que Você já pensava assim. Com 13 anos de idade, que cara. não, mas eu quero. Eu já queria, eu já tinha aquilo decidido e bem formado dentro de mim, aquela ideia. Aí eu tinha um cara da rua da minha casa, a gente era muito amigo, assim, a gente estava todo dia junto, treinava junto, e tinha um amigo dele que já estava começando a usar droga. Ele falou, cara, esse cara pode conseguir pra gente fumar. Eu falei, mano, demorou. Precisa de dinheiro, vamos lá, a gente faz um corre, arruma um dinheiro. E aí eu lembro que ele veio, a gente entrou no meio do matagal, ali perto onde a gente morava, e com 14 anos de idade foi o meu primeiro contato com a droga. Foi a primeira vez que eu fumei maconha na minha vida, assim. E eu lembro que eu saí daquele matagal, assim, e na minha cabeça eu falei, cara, eu quero isso todo dia. É muito top. E não era nem pela sensação do grau da droga, mas é pelo sentimento que aquilo me trouxe. Putz, eu fumo maconha. E aquilo talvez preencheu muito aquele vazio da falta de identidade. E, cara, e foi realmente a partir daquele dia, assim, os próximos anos da minha vida foi usando droga. Então, eu lembro que a gente começava a juntar um dinheirinho pra qualquer coisa, juntava 2, 3, 4, 5, juntava um montão. Mas vamos comprar? E comprava, e começou a fumar, e começou a fumar, e começou a fumar. E aí nisso comecei a beber mais. Então eu lembro que com 14 anos de idade foi onde eu realmente entreguei minha vida para viver o que eu queria. Eu lembro que dentro de casa eu só discutia com meus pais, eu lembro de eu ficar sem falar com meu pai dentro de casa, a gente se trombar no corredor, assim, um virar a cara para um lado, um virar a cara para o outro. Mas você fala isso daí, mas seus pais, eles começaram a desconfiar ou não? Não era briga nessa época, não. Isso não. Mas tipo assim, eu comecei a me tornar um cara totalmente desobediente, totalmente rebelde. Porque meus pais, tipo assim, a gente é de classe média
Então, tipo assim, a gente nunca teve o luxo do luxo, mas a gente nunca passou nenhum tipo de dificuldade. Meu pai sempre foi um cara muito trampista, muito trabalhador, correria. Sempre nos proporcionou segurança em tudo. Rango, conta, sempre teve um carro legal. Então, tipo assim, era uma vida, vamos dizer assim, tranquila. Mas assim, eu não queria saber. Tudo que eles falavam, eu rebatia. Só queria ficar no meu quarto, eu queria tentar sair pra rua, e eles ficavam tretando pra mim não sair pra rua. Não tinha respeito nenhum, então era gritaria dentro de casa, discussão. Você é filho único também? Não, eu tenho uma irmã, 10 anos mais nova. E então assim, cara, eu lembro de várias vezes ficar sem se falar com meu pai. Meu pai é de roça, então muito chucrão. Então era do jeito dele, se não era, já debatia também, já gritava, não tinha uma ideia pra trocar. Então várias vezes, chegar dentro de casa, trombar um pro outro, um olhar de um lado do outro, passar reto. Só que na minha cabeça, tava nem aí, meu pai é quadrado, meu pai é velho. Ele que é o culpado. Eu que sei, ele minha vida. E aí com 14 anos começou. Aí começava a tomar, a beber mais, a sair com os caras pra ir pra festinha e encher a cara, voltar muito louco, voltar passando mal. E eu percebi que eu comecei a fumar maconha mais constantemente. No começo, tipo assim, fumava uma vez por semana, depois 2, depois 3, mas pouco tempo depois disso, alguns poucos meses, eu comecei a fumar todos os dias. E foi assim durante muitos anos, eu fumei todos os dias. Mas você não trabalhava. Você tinha 15 anos, você falou? 15? Isso, com 15 anos eu comecei a fumar todo dia. Eu trabalhava, na verdade, na empresa do meu pai, que era fazer entrega de caminhão. Entendi. Então eu levantava de madrugada, chegava em casa na hora do almoço, à tarde eu ficava livre. Então à tarde eu saía com os caras pra rua. Mas você já tinha seu, bem ou mal, você tinha, vamos supor, um dinheirinho seu. Começou a entrar um dinheiro. Foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a trabalhar. Então, tipo assim, começou a entrar uma grana. Então eu conseguia pagar uma academia e conseguia fumar. Conseguia fazer, tipo, o que pra mim era a vida. Aquilo que você precisava naquele momento. Eu precisava de trampo e eu precisava fumar. E tá com os caras que eu queria. Então, assim... Você bebia, Tomás, também? Bebia. Desde os 10 eu comecei a tomar com meus primos, nunca mais eu parei. Tipo, foi só aumentando, entendeu? E, cara, essa foi a minha vida durante muito tempo. Mas eu lembro, cara, uma coisa muito, muito incrível, assim. Dentro de mim, aquela mesma inquietação por Deus. Eu lembro que dentro das coisas que eu acreditava, né? No meu quarto, assim, eu tinha vela de 7 dias acesa, não apagava. Acabava uma, já comprava outra, uma atrás da outra. Eu tinha, tipo assim, santinho de uma religião aqui, imagem de outra, não sei o que de outra, tudo misturado, aquela mistureba, acendia incenso, eu tinha de tudo. E no fundo, cara, eu queria Deus. E eu falava, mano, isso aqui é de Deus. E até tinha uma coisa que eu acreditava, dentro de uma das doutrinas, que eles diziam que a maconha era algo que Deus tinha criado para conectar o homem a ele. Nossa, caraca. E aquilo entrou como uma verdade no meu coração. Nunca ouvi isso, primeira vez. Se vocês perguntar pros caras, pros meus amigos, eles vão falar pra vocês, cara, o Tomás era muito louco, ele fumava e falava que era pra Deus. Esse é o discipulado traficante, né? Pra poder, olha, gente, isso daqui isso aí, ó. Cara, era muito louco, porque pra mim era uma grande verdade. Depois de um tempo se tornou uma grande verdade, assim, tipo, cara, tô fazendo algo que me conecta com Deus, me deixa mais relaxado, me deixa com a cabeça mais pensando, isso é algo de Deus. Enfim, eu acho que o diabo ele consegue deturpar várias mentiras e fazer aquilo se tornar uma verdade dentro de você, cara, pra te aprisionar, né? Isso aí que é o problema. E eu fiquei preso, cara, e chegou uma época que eu lembro que a minha vida, eu acordava às vezes 7 horas da manhã, assim, primeira coisa que eu pensava, já tinha saído do serviço do meu pai, já estava na transição, entrei na loja de roupa, eu saí do serviço do meu pai e entrei numa loja de roupa, eu não aguentava mais, eu acordava de madrugada, né? Primeira oportunidade que eu tive, eu pedi conta e comecei a trampar no shopping, numa loja de roupa. Aí eu acordava às 7 horas da manhã, porque eu entrava às 4 da tarde no serviço. 7 horas da manhã, a primeira coisa que eu pensava, vou fumar, preciso fumar. Antes do café, antes de fazer qualquer coisa. Aí eu fumava, às vezes no meu quarto, acendia um incenso, ligava o chuveiro, tomava um banho, que era suíte assim. Aí eu ficava lá umas 2 horas até passar aquele cheiro, aí eu saía. Tipo, minha mãe em casa, minha irmã, como se nada tivesse acontecido. Chegou uma hora que eu comecei a perder meio que a noção das coisas. Até que um dia eu cheguei em casa e minha mãe chorando. A cara meio fechada pra mim, chorando. Na hora que eu entrei, falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Acho que caiu minha casa. Deu ruim. Aí até então você achava que eles não sabiam. Até então eles não sabiam. De certeza. Meu pai até hoje nunca soube da minha história. Caramba. E cara, eu acredito que foi Jesus que guardou. Porque se ele soubesse, a situação ia ser bem mais complicada, assim. Mas minha mãe chorando, ela veio com um pedacinho de papel higiênico, assim, e a pontinha de um baseado enrolada. Eu joguei no vaso, dei descarga, e aquilo voltou e eu não vi. E ela foi limpar enquanto eu tava trabalhando. E
cara, foi uma das piores sensações que eu tive na minha vida. Um porque eu fui descoberto e outra por ver minha mãe naquela situação, chorando, acabada e tal. Só que, cara, aquilo dura um momento, né? Depois passa e você continua fazendo a mesma coisa. Mas daquele dia em diante eu lembro que ela ficou sempre desconfiada, aí você começa a pisar na bola outras vezes, a pessoa fica mais atenta, ela vai descobrindo. Mas eu lembro que durante uns 2 anos, assim, vamos dizer, eu trabalhava das 4 às 10. Então eu chegava às 10 horas em casa, pegava tudo que eu queria de comer na cozinha, assim, entrava no meu quarto, trancava a porta e ficava sozinho, fumando a noite toda. Mexendo no computador, ouvindo música e fumando maconha a noite toda, assim. Isso durante uns 2 anos. E essa foi minha vida, cara, porque eu tinha meus amigos, durante o dia eu saía com eles pra usar droga e tal, mas chegou uma hora que eu já não queria estar mais com os caras, porque eu já não queria mais dividir. Falei, mano, se eu tiver que dividir meu baseado com os caras, não, vou fumar sozinho. O importante pra mim era ficar no grau. E eu acho que durante uns 4 anos, que foi o mais intenso, assim, da maconha na minha vida, eu fiquei uns 2 dias sem fumar. Caramba. E eu lembro que nesses 2 dias eu não dormi, eu tive tremedeira. O pessoal sempre fala, maconha não dá abstinência, maconha não vicia. Cara, eu lembro de um dia eu tendo tremedeira, não consegui dormir, suando frio, saindo de noite pra ir na casa de um amigo meu, do outro lado da cidade, de baiquinha, pra ver se ele tinha alguma coisa pra me dar. Porque eu não conseguia dormir, porque eu não tinha droga. Fiquei o dia inteiro você não tinha dinheiro ou porque você não tinha... Porque eu não tinha dinheiro e porque tinha acontecido alguma coisa na cidade. Eu lembro da polícia, assim, que não tinha droga pra vender. Então, tipo assim, e eu sempre fazia estoque. Eu comprava igual comida. Eu comprava e porcionava pros dias. Entendi. Daqui a 15 dias eu vou ter dinheiro de novo. Então eu tenho que pegar tudo isso que eu tenho e dividir pra 15. Tem tanto por dia pra fumar. Porque eu preferia fumar um a menos no dia do que ficar um dia sem. Correr o risco de ficar sem. Então, né, porque em 4 anos eu fiquei uns 2 dias sem fumar. E pra mim foi muito difícil. Eu lembro que eu ia na casa de alguns amigos e os pais dos meus amigos olhavam pra mim e falavam, cara, sai fora, vai embora. Já fui expulso da casa de amigo meu. Porque a droga roubou a minha dignidade, vamos dizer assim. E eu falava, nossa, cara, que ruim, né? O pai do cara me expulsou. Eu lembro de eu pular o muro da casa de amigo meu porque o pai chegou. Eu lembro de porteiro, cara, de condomínio. O porteiro do condomínio não deixou a gente entrar. Não, vocês não vão entrar. Não, mas por quê? O cara tá liberando. Não, ele tá liberando, mas o pai dele proibiu vocês de entrar aqui. Eu falava, cara, meu porteiro deixa a gente entrar no condomínio. E, cara, a gente não tem noção, né? Adolescente, naquela fase rebelde. Você fala, mano, esse cara viaja, eu sou aí que faz a minha vida, deixa eu. E, na verdade, cara, você já nem tem mais noção de nada. A minha cabeça, ela girava em torno da droga. Nesse meio tempo, eu experimentei cocaína, mas eu tinha muito medo das drogas químicas. Eu falava, cara, se eu viciei assim fumando maconha, cara, eu vou viciar no químico, isso vai arrebentar então, mas você falou, comigo. se eu viciei fumando, mas você tinha essa consciência que você estava viciado ou não? Para você nem pensava sobre isso? O que passava na sua cabeça em relação a isso? Tipo assim, porque tem pessoa que às vezes pode pensar, cara, tô viciado, mas se quiser... Tem pessoa que fala que não tô viciado não. Eu fumo porque eu gosto, mas a hora que eu quiser também parar, eu até consigo parar, alguma coisa. Tiagão, minha cabeça era muito maluca com relação a isso, cara. Se é que eu posso dizer assim. Eu não tinha uma consciência de que maconha era ruim, de que fazia mal e de que era errado. Então, se pra você aquilo lá, tipo assim, igual a gente comer, beber água, é como... Não, eu falava pra todo mundo, eu vou fumar o resto da minha vida. Entendi. Eu quero com 60 anos de idade sentar na varanda da minha casa, acender um baseado e ficar de boa. Isso faz bem, isso me acalma, isso me traz paz, isso aqui não faz mal pra saúde, isso é papo furado da galera, isso é mentira. E eu procurava ter base nas coisas, estudar, ler as coisas pra solidificar aquilo que eu tava querendo acreditar, tá ligado? Pra mim era um estilo de vida, pra mim era uma coisa que me doutrinou e era um estilo de vida. Não, vem da terra, é uma planta, faz bem. Cara, minha cabeça era assim. E você tinha um ditado ainda de que, como é que é? Me conectava a Deus, me né? faz ficar mais perto de Deus, me faz refletir na vida, me faz querer fazer o bem para as pessoas. Então, o Rafael falou de conectar com Deus, mas só para a gente entender, você estava ali, mas a sua relação com Deus era apenas essa nessa época. Não tinha nada demais, era só isso daí. Sim, na verdade eu não tinha nenhuma, né? consciência de quem era Deus. Entendi. Então, tipo assim, todo mundo que chegava e falava, cara, isso aqui é de Deus. Eu lembro que um dia, olha que louco isso, perto de onde eu morava tinha um terreno gigante, assim, terrenão abandonado, a gente chamava ali de Resendão. E a gente ia lá usar droga.
pulava cerca, entrava no meio do terreno assim e usava droga. E um dia foi eu com um amigo lá e a gente achou uma bolsa de uma mulher. O que eu acho que aconteceu? A mulher foi roubada por alguém, pegaram as coisas de valor, jogaram a bolsa lá, estava toda suja, rasgada. E dentro dessa bolsa tinha um livro de uma religião indiana. Cara, eu peguei aquele livro, levei para casa, mas eu destruí o livro. Falei, nossa, que incrível, cara. Foi Deus que colocou isso na minha vida. Porque aquilo me fez entender muita coisa e tal. Então, tipo assim, você entrava no meu quarto, não tinha uma coisa de uma religião, tinha de várias. Porque eu acreditava que tudo que falavam que era de Deus, que era bom, que fazia o bem, me levava mais perto de Deus. E quando eu fumava, eu ficava mais quieto. Eu botava umas músicas que falavam de Deus. Porque, na verdade, eu acho que tudo girava em torno da inquietação dentro de mim. Do mesmo menino que pegava a Bíblia para tentar entender, que ia na missa com os pais e ficava prestando atenção, tentando entender alguma coisa, que ficava olhando aqueles desenhos, tentando entender. Eu nunca tive uma aversão a essas coisas, eu sempre tentava entender. Quantas vezes eu saía da minha casa à tarde, assim, entrava numa igreja, sentava lá e ficava lá tentando ter um tempo de oração com Deus, mas sem entender nada. Tipo assim, eu lembro de muitas vezes eu ir na igreja e chorar. E eu via a galera toda lá normal e eu chorava. Falava, mano, aquilo me tocou. Então assim, eu procurava Deus de tudo quanto é forma. E eu tinha encontrado na droga talvez uma coisa que, na minha cabeça, e por causa de algumas pessoas que acreditavam também, que aquilo era bom, que aquilo era de Deus, tinha vindo de Deus e me aproximava de Deus. Mas sem perceber, cara, eu estava cada dia mais aprisionado naquilo, a ponto de eu não conseguir viver sem. A ponto de eu chegar numa fase da minha vida que eu estava fumando 8, 10 baseado por dia, sozinho. Porque eu já não conseguia mais ficar sem. A ponto de, depois que eu saí dessa loja, a primeira vez, depois eu voltei, eu me perdi muitas vezes. Nossa, hoje é terça, hoje é quarta. Será que eu tô careta? Será que eu tô no grau? Eu já não sabia mais a sensação, cara. Várias vezes eu me peguei nessa situação. Será que eu tô careta? Será que eu tô no grau? Será que eu tô numa brisa? Porque minha vida ela tá muito louca de maconha. Então eu não sabia mais. E você fumava para ir trabalhar? Eu fumava para ir trabalhar. Às vezes eu saía no intervalo do serviço. Um dia meu gerente chegou pra mim e pro um amigo meu que trabalhava comigo e falou assim, vocês dois não tomam café mais junto. Aquele amigo lá que nós tava falando dele? Falei, por quê? Não, porque vocês vão fumar no estacionamento e volta louco pra loja, vou mandar vocês embora assim. E a gente ia mesmo. A gente saía 15 minutos, fumava um pouquinho na rua lateral ali e voltava pra trabalhar. Aí voltava com o olho vermelho, fedendo pra atender cliente. Ele falou, cara, vocês paravam, mandar vocês embora, não tem jeito de continuar. E eu já levava quando eu saía para ir embora, eu ia a pé, morava perto, eu ia fumando, aí eu chegava em casa e passava a noite fumando. Então nesse intervalo de noite eu fumava 4, 5 baseados. E cara, minha vida foi girando em torno disso. Quando eu saí da loja a primeira vez, eu lembro que eu juntava as moedinhas assim, às vezes eu ia no mercado fazer compra, pegava as moedinhas, guardava, juntava R$2, ia lá comprava droga. Então toda a minha vida, meu pensamento, minha mente girava em torno da maconha. Eu acordava, tenho droga? Tenho. Não tenho. Como eu posso fazer para conseguir? Nunca roubei, nunca nada, mas já pensava nisso. Aí só voltando ao que eu tinha falado, Ela era o senhor da sua vida, né? Não, era quem dominava a minha vida. E eu não tinha essa consciência. Eu comecei a cheirar com os amigos, mas assim, às vezes eu cheirava um dia e falava, outro dia eu já não queria. Eu falava, não, cara, vai que eu comecei a gostar desse negócio, faz mal. A minha consciência faz mal, melhor não. Aí, tipo, fumei crack, usei doce. Fumou crack também? Fumei misturado, mas fumei. E eu tinha muito medo. Nossa, é muito gostoso. Se eu continuar, eu vou viciar. Porque era muito bom. Então eu fumava uma vez, ficava um tempo sem com os caras. Num outro rolê, falava, hoje vai de novo. Aí ficava de novo sem. Tomei doce, fiz várias coisas, provei várias coisas. Mas assim, todas essas coisas eu usava e já segurava. E a maconha continuava. Cara, só abrindo um parênteses que claro. Você tá falando, tenho visto você falar, e eu conheço você em algumas áreas da sua vida, você é muito intenso, né? Sim. Em tudo que você faz, você é muito intenso. Sim. Na parte da religiosidade, que eu digo assim, de ser um cara que vai, que mergulha, que se aprofunda, né? Que, diante disso, até que você é quem você é, que se tornou. Mas, cara, se você cai numa parada dessa aí, de crack aí, de cocaína, eu acho que, nossa, assim, né, falando assim, Tomás mesmo, né, a gente não sai por conta própria, Deus ia fazer de qualquer forma, porque Deus tinha, claro, né, o tamanho daquilo que, o propósito deu na sua vida, hoje, né, conhecendo, sabendo tudo disso, mas, cara, você é muito, eu vejo você muito, qual é a palavra que eu usei? Acabei de usar uma palavra. Intensidade. Intenso nas coisas. Então seria uma tragédia, hein, cara? Cara, você falando, eu Se lembrei. é que não foi, né? Não sei. Sim. Porque o jeito que você usava a maconha, o jeito que você ia, que você, né?
É muito louco, mano. Cara, você falando, eu lembrei de uma parada muito louca. Logo no começo da minha conversão, porque assim, a droga vai fazendo o quê? Ela vai fazendo uma inversão de valores na sua vida. Uhum. Então eu comecei a me desapegar de muitas coisas. Cara, eu já não ligava mais pra grana. Eu já comecei a... Tipo assim, até no jeito de se vestir. Eu tive dread, fiquei 2 anos e meio sem guardar o cabelo. Meu cabelo era gigante. Nada contra dread. Eu acho até legal. Mas naquela época, a ideologia por detrás, pelo qual eu deixei crescer e fiz, era algo totalmente demoníaco. Então, tipo assim, esteticamente, se eu ver alguém, fiz porque eu acho legal esteticamente. Eu também acho legal. Mas no meu caso, não foi por uma questão estética, foi uma questão de mentalidade. Então eu comecei a me desapegar de muitas coisas. De roupa, de jeito de se vestir. E aí, Barone, quando eu me converti, Jesus, um dia num culto, cara, eu tava de joelho, lá Jesus me tocou, Jesus falou uma coisa pra mim. Tomás, o diabo ia te transformar num andarilho. Você ia morar na rua. Era isso que o diabo queria fazer com você. E foi desse futuro que eu te libertei. Cara, aquilo foi uma coisa muito clara dentro de mim. E eu lembro de eu chorando, porque fez muito sentido. Saca? Cara, eu já só vivia de chinelão pra rua, largado, de roupa velha, só camiseta das coisas que eu acreditava. Isso porque você trabalhava numa loja top, né? Sim. Então, assim, cara, quando Jesus me falou isso, eu falei, meu Deus, cara, realmente eu tava caminhando pra esse lugar. E era isso que iria acontecer. Saca? Cara, Jesus falou, cara, você ia morar na rua. Você ia se tornar um andarilho e eu te tirei desse lugar. E aquilo me impactou. Mas aí, cara, só voltando, né? Daí depois eu voltei a trabalhar nessa loja. Então as outras drogas eu fiquei meio assim, segurava. E a maconha fazia parte da minha vida. Aí depois de 1 ano eu voltei a trabalhar nessa loja. E quando eu voltei a trabalhar nessa loja, cara, eu lembro de um dia... E tem algumas coisas que marcam a nossa vida, né? Eu tava lá, meditando em Deus, velho. Pensando em Deus. E eu fiz uma oração sem saber que eu tava fazendo uma oração. Eu lembro de eu estar andando dentro da loja, sozinho. Eu cruzei o braço assim e falei assim, Deus, não é possível que todos os caminhos levem pro Senhor. Não dá, cada um fala uma coisa. Eu tenho certeza que existe um caminho, que é o certo, que leva pro Deus que é de verdade. O dia que eu descobrir esse caminho, eu nunca mais vou sair dele. E eu falei isso me marcou e ficou por isso mesmo. Aí, cara, um amigo meu que era do rolê da droga, ele se converteu, a mãe dele era cristã. E se você me acha intenso, cara, o Jason é o cara mais intenso que eu conheci na minha vida. Mais que você? Mano, 10 dias atrás o cara tava na rola com a gente se enfumando. Depois de 10 dias o cara se converteu. Mas o cara se converteu numa igreja mais tradicional e o cara virou o crentão. Aí nós fomos falar pra ele, Jesus, vamos fumar. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Agora eu sou de Deus. Vocês vão tudo pro inferno. Mano, mas o cara arregaçou a gente, cara. Eu lembro que a gente foi visitar ele, foi na casa dele. Foi eu e um outro amigo, que foi um cara que eu conheci, ele vendia droga. Só que ele vendia delivery. Tipo, você ligava pro cara, o cara levava pra você. E a gente falou, mano, vamos lá na casa do G, trocar uma ideia com ele, fumar um com ele? Vamos. Chegamos lá, o cara tinha virado crente, velho. Mas o cara metralhou a gente. Falei, mano, o papo do cara tava com nós fumando maconha 10 dias atrás, agora nós vamos pro inferno? Ah, esse cara é louco, velho, vamos embora daqui. Tava saindo pra ir embora, a mãe dele me deu um CD. CD do Lázaro, o cantor. Sei. E eu, beleza, peguei aquele CD, entrei no carro, ficou por isso mesmo. Depois de uns 2 dias eu botei aquele CD pra tocar. Cara, eu acho que eu gastei aquele CD, porque eu não tocava outra coisa no rádio do carro, só o CD do Lázaro. Por quê? Porque falava de Deus. E tinha muita unção, eu não entendia aquilo, mas aquilo tocava meu coração e eu chorava ouvindo aquele CD. Só que continuava minha vida, fumando maconha, usando droga. Aí nisso, cara, alguns amigos foram convertendo, tudo na sequência, assim. Eu falei, mano, esses caras estão ficando tudo louco, velho. Aí teve um cara que era muito amigo meu, que se converteu, e esse carinha que vendia droga pra mim também se converteu, os dois se converteram meio que junto. E aí eles foram numa igreja, eles estavam indo numa igreja, e eu falei, cara, eu não vou nesse lugar não, sai fora, velho. Deixa eu, vocês estão tudo louco. Aí chegou um dia que, nessa época, olha como Deus faz as coisas assim, tudo do jeito certo, né? Eu tava começando a aprender a surfar. Eu tava começando a aprender a surfar e ia eu e um amigo meu pra Ubatuba direto. Ele tava me ensinando e tal, eu tava pegando gosto pelo surf. Aí veio um surfista
O cara era do circuito mundial, assim, o Tadeu Pereira. Hoje ele é pastor de uma igreja em Ubatuba, já é bem mais velho, assim. Eles estavam lançando um DVD de surf, isso em 2009. Só que era só surfista cristão. E aí eles iam lançar nessa igreja. Não, minto, um dia antes. Essa foi a segunda vez que eu fui na igreja, ficar desse DVD. Uma vez antes eu fui, aí esse amigo me chamou pra ir. Eu falei, mano, eu vou lá só pra conhecer. Lá em Ubatuba ou Não, aqui? não, aqui ainda, antes do Tadeu. Eu passei uma parte. Aí fui lá pra conhecer, cara. Sem muita vontade, assim, coração meio fechado. Cheguei nessa igreja, o pastor que tava nessa igreja não era o pastor dessa igreja. Era um convidado. Cara, e eu sentei, e o cara começou a falar. Eu comecei a chorar, não entendia nada que estava acontecendo. Eu comecei a chorar, velho. Desde o final do louvor, quando o cara começou a falar. E eu saí dali impactado. Porque todas as minhas experiências com Deus eram o quê? Uma vela que eu acendia, um negocinho que eu colocava no meu quarto, um incenso. Então não eram experiências. Eram coisas que eu achava que me conectavam a Deus. E nesse dia eu senti algo que eu não conseguia explicar. Eu só sabia chorar. E tudo que foi falado entrou no meu coração de uma forma que eu saí de lá e falei, meu Deus, eu quero mais disso. Aí, na mesma semana, eu fiquei sabendo do lançamento desse DVD cristão nessa igreja. Aí, beleza. Só que ia ser no final de semana, no próximo final de semana. Aí eu tava lá na loja trabalhando. De repente, cara, entra na loja assim, ó, o pastor que tava na igreja, velho. Que pregou no Que pregou na igreja. Quando ele entrou, eu travei, eu olhei e falei, mano, é o cara. Meu Deus. Aí, beleza, um outro vendedor abordou ele, atendeu ele, eu fiquei só olhando o cara de longe. Falei, mas preciso falar com o cara, né? Preciso contar que eu fui lá e tal. E esse foi o pastor que hoje é o meu pastor, que é o Leandro. Aí eu lembro que ele tava no caixa assim, eu falei pra ele, ô cara, ele olhou pra mim assim, de longe, você não é o Leandro que tava na igreja tal domingo? Ele não me respondeu, ele fixou o olho em mim assim, ó, e veio andando na minha direção, olhando no meu olho, sem piscar, sem tirar o olho. Colocou a mão nas minhas costas, me deu um abraço assim. Ô, amado, sou eu sim, tudo bem? Mano, na hora que ele falou isso, hoje eu... Parecia Jesus. A sensação que eu tive foi, mano, esse cara é Jesus. Minha perna amoleceu, meu coração começou a pegar fogo, meu olho encheu de lágrimas, eu tive que segurar o choro ali assim, ó. Eu não consegui mais trabalhar aquele dia, velho. Ele foi embora e eu fiquei desestabilizado, porque eu me senti amado de uma maneira que eu nunca tinha me sentido. E eu até falei pra ele isso depois, falei, cara, você me ganhou com um olhar. Você me amou com um olhar, você me ganhou com um olhar. E aquele dia, algo mudou dentro do meu coração. E aí eu fui na igreja. Virou uma chave aí dentro. Cara, virou uma chave, mas foi uma forma muito louca, porque eu era muito carente. A pessoa que não tem identidade, a pessoa que é muito vazia, ela é carente. Uhum. Ela precisa de atenção, isso não é bom. Então, eu falei, mano, foi a primeira vez que eu senti isso. Esse amor de um cara que não era minha família. E aí eu fui na igreja no lançamento do DVD, do Tadeu na época, foi eu e esse outro amigo meu. E assim, foi surreal. Foi a mesma sensação. Cara, chorei pra caramba. Daí essa parada foi na Ubatuba? Não, foi aqui. Ele veio aqui. Na verdade, ele veio visitar a igreja aqui. Só que ele já foi na outra igreja, já foi na Poema, no comecinho da Poema, isso em 2009. E aí ele foi, e desse dia em diante, março, abril de 2009, já nem me lembro mais o mês, foi quando realmente começou a minha história com Jesus. Jesus usou de algumas estratégias, algumas situações, e aí eu nunca mais parei de ir. Mas como é que foi a sua, vamos dizer assim, a conversão? A gente fala conversão porque vira a chave mesmo, o cara sai do mundo e passa a seguir Cristo, né? Você teve, porque como, né, a gente falou da intensidade, né, do Tomás, você se desprendeu no vício naquele instante ou você ainda teve um processo para se desligar daquilo, daquela sua vida que você tinha que era, né, que te destruía, na verdade? Rafa, é muito louco, cara. Eu vejo as pessoas falando que elas, na maioria das vezes, né, elas vão para Jesus por conta de uma vida desgraçada, destruída, de algum problema muito grave que acontece. E comigo não foi bem assim. Eu tinha tido poucos meses atrás do término de um namoro que me deixou mal, um tempo assim, mas eu já estava de boa com isso. Então assim, eu olhando para minha vida não estava destruída. Aos meus olhos estava de boa. Eu tinha um trabalho, eu tinha um salário, eu estava saudável, eu fumava minha maconha, estava de boa, velho. Então, às vezes as pessoas perguntam, qual foi a desgraça que levou você para Jesus? Eu falo, cara, de verdade,
foi o meu desespero por Deus. Eu queria, curiosidade, eu queria saber, eu sabia que tinha um Deus, eu queria encontrar esse Deus, eu queria... Eu falei de Salmo 139, depois eu vou ler aqui, porque Top. Bate muito com o que você está falando. E, cara, eu lembro que antes de eu me converter, aconteceram duas situações. Eu vou voltar para responder o que você me perguntou, senão eu vou me esquecer. Eu fui eu visitava, né, um lugar, numa outra cidade aí de uma religião, e eu queria me iniciar naquilo. Totalmente oposto daquilo que a gente acredita, né? E eu lembro que eu não conseguia me iniciar. Não dava, não rolava. E depois eu fui num outro evento de uma outra doutrina, de uma outra religião aqui em Taubaté. Fechei o compromisso, então beleza, eu vou. Eu também não consegui ir. E eu tenho certeza que se eu tivesse ido em uma das duas situações, talvez eu tivesse ido de cabeça. Uhum. Porque eu queria. E Jesus não me deixou ir. Em nenhum das duas coisas. E logo nesse trâmite aconteceu de eu ir visitar e aconteceu tudo isso que eu tô contando pra vocês. E aí, Rafa, eu comecei a ir, cara... E desde o primeiro dia, desde o meu primeiro encontro com Jesus, assim, eu fiquei apaixonado, fiquei impactado, cara. Jesus me tocou de uma forma que era como se faltasse uma pecinha. Eu sempre falo pra todo mundo, cara. A gente nasce completo, faltando uma única peça. E eu, Tomás, tentei preencher aquilo com pornografia, tentei preencher aquilo com mulher, tentei preencher aquilo com excesso de álcool, com droga... Cara, eu lembro de querer pintar meu quarto de preto uma época da minha vida, por causa de depressão, enfim, umas coisas que eu acreditava. Eu vivi várias loucuras, mas no fundo eu queria encontrar a pecinha que me preenchia, velho. Então eu lembro que no primeiro dia, assim, de culto, não foi uma coisa que, eu fiquei indo e para ver qual que era. Eu fui e no primeiro dia eu já senti Jesus e eu comecei a chorar e eu falei, meu Deus, cara, era o que faltava dentro de mim. Então eu comecei. Um mês depois que eu estava na igreja, começou as células e eu já falei, vou fazer uma célula em casa, já abri minha casa para rolar uma célula. E eu cheguei para um amigo meu... Ele é intenso demais, né? O cara, ele entra e mergulha. Eu queria mesmo. Jesus. E eu falei para ele, cara, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele, para fazer. Eu falei, mano, eu tô fumando ainda. Você falou pro Leandro? Falei pro carinha que cuidava de mim, que era ele era um amigo meu do mundo, fumava comigo, se converteu antes... E ele era meio que um líder na época. Ele começou a ser um líder e começou a cuidar da minha vida. E eu falei pra ele, mano, é errado. Eu não conhecia nada da Bíblia, gente. Vocês não têm noção. Eu não sabia nada da Escritura. Não conhecia um livro, um texto, nada. Toda vez que eu ia ler, caía em genealogia. Eu fechava injuriado. Nossa, a pior coisa pra um cara que tá começando a ler a Bíblia... Criança pegava a Bíblia, Mateus 1, e sei quem era filho de não sei quem, eu falava, gente, isso aqui que é a Bíblia? Deixa quieto. Mas isso não foi uma, não foi duas vezes. Vai tipo 2 capítulos. Você já para no meio. Disso, Aí eu falei, mano, deixa quieto. Aí eu não conhecia nada, eu cheguei pra ele e falei, cara, porque assim, eu lembro que na igreja nunca ninguém chegou pra mim e falou, cara, isso é errado. Isso não pode. Você tem que mudar de vida, você tem que parar de fazer isso. Nunca ouvi isso dentro da igreja. Sempre, cara, a primeira coisa que o Leandro me falou foi, se Jesus não te convencer, ninguém vai te convencer. Se Jesus não convencer outra pessoa, não é você que vai convencer ela. Quem convence é o Espírito Santo. Então isso sempre foi ensinado pra gente. Então eu cheguei pra ele e falei, cara, eu tô fumando ainda. O que eu faço? É errado ele? Faz o seguinte, olha o papo dele. Aperta uns baseado maior e deixa Deus falar com você. Mano, aquilo foi pior do que se ele tivesse mandado eu parar. Porque eu fui embora cheio de coisa na cabeça. Falei, mano, como assim, cara? Eu fui perguntar pro cara se eu tinha que parar. Porque, na verdade, o Espírito Santo já tava trazendo algo à minha cabeça ali, né? Porque se tá incomodando é porque Jesus já tá falando. Claro. E o cara manda eu fumar mais, velho. O cara tá me tirando. Eu fui embora meio assim. Aí eu lembro que um amigo meu, eu dava uma grana pra ele e ele trazia droga pra mim de São Paulo. E era uma droga mais top do que tinha pra cá. Era muito boa na época, bem mais cara. Aí na segunda-feira eu lembro que eu fui fumar. No domingo, olha que louco isso, gente. A gente às vezes não... Pra quem não entende, né? O irmão chegou em mim na igreja, me abraçou. Falei, cara, eu senti de te falar uma coisa. Eu neófito de tudo, não entendia nada. Ele, Deus manda falar pra você que ele vai te libertar. Beleza. Daí eu falei lá, libertar do quê, velho? Sou livre. Nossa. E não entendia nada. E na próxima semana, na mesma semana, assim, chegou a droga. Eu fui fumar na segunda-feira. Cara, não consegui fumar. Fumei metade, assim. Nossa, tá ruim. E, era a melhor droga que eu já tinha comprado. Ruim. Falei, mano, deixa quieto. Apaguei no meio e fui pra minha casa. Injuriado porque eu não tinha conseguido fumar. E eu não lembrava do que o cara tinha falado.
Aí na terça-feira eu peguei a metade e fui fumar de novo. Acendi o cigarro assim, fui fumar baseado, nada. O negócio amarrando minha garganta, ruim. Aí começou a me injuriar, velho. Comecei a ficar nervoso. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo, velho? Não tá descendo, não tô conseguindo fumar. Você não tinha noção de quem era o Espírito Santo? Não sabia nada, Rafa. Você que não vai, que sabia não entra mais nada, velho. Nada. Pensa num cara que não entendia nada de nada. A única coisa que eu entendia é que eu queria Jesus. Que eu queria aquele Deus e queria sentir aquilo que eu tinha sentido o resto da minha vida. Uhum. Aí na quarta-feira eu fui acender outro. Fui fumar a mesma coisa, na quinta a mesma coisa. Na quinta-feira eu lembrei do que o cara tinha me falado. Deus manda dizer que ele vai te libertar. Daí eu parei, cara, e fiquei pensando naquilo. Vai me libertar, cara. Será que Deus tá querendo que eu pare de fumar? Muito louco. E eu morava numa casa que tinha um quintal muito grande. E no quintal da minha casa tinha uma churrasqueira. E eu lembro que meus pais não estavam em casa. Eles tinham ido pro sítio. Eu tava sozinho em casa. E eu falei, quer saber? Vou ver se é de verdade isso então. Fui lá, taquei carvão na churrasqueira. Acendi a churrasqueira. E eu guardava toda a droga dentro do meu computador, do gabinete. Eu puxava a gavetinha. Aí lá dentro eu tinha cachimbo, eu tinha maconha, eu tinha seda, eu tinha tudo que vocês podem imaginar. E eu tinha uma caixona de tênis em casa que eu guardava algumas coisas, tipo, do meu passado, tipo, de outras religiões, livro, coisa de ex-namorada, tinha um monte de coisa. Tinha umas camisetas de religião, de banda, tudo que arremetia à vida que eu levava. Aí eu fui acender a churrasqueira, cara. Falei, então eu vou botar esse Deus à prova, quero ver se ele vai me libertar então. E aí eu fiz uma oração, falei, Deus, é o seguinte, todo o dinheiro que eu tinha, eu comprei essa droga, é pro mês inteiro. Se eu jogar fora e tiver vontade de novo, eu não vou ter dinheiro para comprar. Aí eu não sei o que eu vou fazer. E deu aquela neura ali, 5 minutos, falei, mas quer saber, vou ver qual que é. Aí eu acendi a churrasqueira, catei toda a droga que eu tinha, tudo que eu tinha, tudo, limpei o computador, levei ele para fora, catei essa caixinha de coisa que eu tinha, levei ele para fora, catei as imagens que eu tinha dessa religião, mano, eu fiz uma limpa no meu quarto. Mas ninguém me mandou fazer isso. Taquei tudo na churrasqueira. Taquei fogo em tudo. E, cara, eu lembro de olhar aquilo queimando e eu pensando, meu Deus, cara, se bater a abstinência eu não vou ter dinheiro. O que eu vou vender? Que louco, Tomás. O que eu vou vender pra comprar droga? E no mesmo tempo, cara, eu falava, cara, mas se Deus tá me mandando fazer isso, eu quero ver qual que é. Porque, Rafa, eu comecei a usar droga com 14 anos. Então já fazia 5 anos que eu usava droga. Eu tava com 19 para 20 nessa época. Eu falei, cara, enfim, vamos ver qual que é. E desse dia em diante, cara, eu nunca mais usei droga na minha vida. Nossa, top, cara, foi... Então, tipo assim, às vezes a pessoa pergunta, como é que foi pra você? Foi um dia. Não é uma regra. Um passo de fé incrível, hein, cara? Cara, foi meio loucura. Na época, pra mim, foi uma loucura. Mas eu lembrei do que o cara me falou. Eu lembrei do que eu senti quando ele me falou. Hoje eu entendo, cara, que veio acompanhado de unção. Mas na época, aquilo mexeu com minhas emoções, aquilo tocou meu coração, eu chorei. E eu queria aquele Deus. E eu nunca mais usei droga na minha vida, cara. Então, assim, o começo da minha conversão, como você disse, cara, foi muito intenso, foi muito rápido. Logo em sequência disso, o líder de célula parou de liderar ali, ele foi para uma outra célula e eu não tinha ninguém para assumir a célula. Cara, com 3 a 4 meses de igreja, eu tava começando a liderar uma célula. Tipo, cara, eu não conhecia nada, não conhecia quase nada, nada da Bíblia, mas eu queria Deus. Então, assim, a minha história com Jesus, ela começou assim, do fruto de uma intensidade, de uma paixão, de um desejo, de uma curiosidade, que eu procurei em vários lugares que vocês podem imaginar, e nada me preenchia, sabe? E quando eu encontrei, eu me lembrei da minha oração na loja, né? E eu falei, Jesus, demorou. Eu vou viver isso pro resto da minha vida. E aí eu comecei. Eu lembro que tinha culto domingo, segunda e quinta. Cara, eu lembro que eu saía do culto domingo, pegava o relógio, né? Nossa, velho, amanhã tem que chegar logo. Quero vir no culto segunda. Aí acabava de segunda, eu já ficava na quinta-feira, tem que chegar logo. Quero no culto de quinta. Porque eu queria estar lá, eu queria buscar, eu lembro de eu chegar em casa, pegar a Bíblia pra ler, chamar os caras pra... vem em casa orar. Vamos orar, eu preciso buscar, eu quero entender, quero conhecer. Eu não conhecia nada. E aí eu me lembro quantas vezes a gente fez vigília na minha casa. Eu chamava o pessoal mais velho, que já conhecia, pra gente ficar orando lá e tal. E teve mais uma experiência muito incrível que eu vivenciei no começo, assim. A Bíblia fala que quando Jesus começa a pregar, né, a primeira mensagem é arrependam-se, né? Uhum.
E, cara, eu creio muito no Espírito Santo nos tocando e nos movendo algumas coisas. É diferente eu te falar algo do que Jesus te falar algo. Eu posso te falar uma coisa, você vai receber e vai aceitar ela até certo ponto, dependendo da voz que eu tenho na sua vida. Mas, cara, quando Deus te fala uma coisa, aquilo ninguém pode dizer que é mentira. Aí é um culto normal, cara, era até um eventinho que tava rolando na igreja, uma bandinha de fora tocar e tal, não sei o que, uma coisa diferente, assim, na minha cabeça era uma bandinha, um negocinho. Aí eu lembro que no meio do louvor, eu senti vontade de me ajoelhar, dobrei o joelho, assim, botei a cara no chão e comecei a pedir perdão. Mas eu não entendi aquilo. E eu lembro que comecei a pedir perdão por tudo. Jesus, perdão por ter usado droga, perdão por ter desrespeitado meus pais, perdão por ter sido um cara rebelde, perdão por ter feito isso com tal pessoa, perdão por ter feito isso com tal... Coisas que eu nem sabia que era errado, coisas que eu nunca tinha entendido como errado, que pra mim era normal. Cara, eu acho que eu fiquei mais de 1 hora de joelho pedindo perdão por um monte de coisa. Acho que até zerar o estoque de pecado que eu tinha na minha cabeça na época, assim, eu fiquei pedindo perdão. E levantei dali, tipo, aquele sentimento de leveza, mas não entendia. Mas hoje eu entendo que, tipo, também era o processo de Jesus de completar a conversão na minha vida, sabe? Eu acho que quando você tem consciência dos seus atos, dos seus erros, você realmente consegue mudar. Quando você tem consciência, você consegue se arrepender, né? E fazer diferente, né, mano? Diferente, é diferente falar pra você, Rafa, é errado fazer isso. Aí fala, cara, mas pra mim não é. A gente vai tentar argumentar ali, eu não vou conseguir te convencer. Mas ali ninguém fez nada, cara. Jesus entrou e começou a falar, cara. Eu fiquei 1 hora no chão ali, chorando e pedindo perdão. Meu cabelo era gigante. Cara de louco, só roupa de grandona. Os caras me zoam até hoje, do jeito que eu cheguei na igreja. E usava o boné assim no olho, assim, não conseguia enxergar. Você tem que ter foto disso aí pra colocar. Você cara, tem? Eu apaguei tudo no meu computador. Apaguei tudo. Senão a gente ia colocar. Hoje eu me arrependo, cara. Depois da outra semana eu joguei a CPU na churrasqueira. Tipo isso, né? Cara, mas eu me arrependo de ter apagado algumas coisas. Porque faz serviria de... Hoje ia ser legal, cara. Eu mesmo ver de onde Jesus me tirou, como testemunho. Mas na intensidade, eu cheguei a pegar o computador assim, eu zerei meu computador. Paguei foto, paguei CD. Eu pensei que agora eu achei que você ia falar que jogou meu fogueiro. Não, eu zerei tudo, cara. Mas aí, cara, a minha conversão ela foi assim, sabe? Ela foi muito rápido as coisas aconteceram. Intensa, mais uma vez, né? Cara, sim, foi muito rápido tudo aconteceu na minha vida, cara. E aí Jesus começou realmente a fazer as coisas, sabe? Uma outra cabeça. Daí eu comecei a cuidar de pessoas, a ter relacionamento com pessoas, já compartilhando o meu testemunho. E aí começou a acontecer o quê? Eu lembro um dia, cara, que eu fui na casa de um amigo meu, e ele era muito louco. O pai dele tinha falecido, e eu fui lá, a mãe dele me chamou para ir lá orar, porque ele estava mal, ela estava mal. E quando eu saí de lá, Jesus falou outra coisa comigo que me arremeteu lá atrás. Jesus falou assim, lembra quando os pais dos seus amigos te expulsavam na casa deles? Hoje eu estou mostrando para você que eu devolvi a sua dignidade. Nossa. Cara do céu. Foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida. Aí eu comecei a chorar. Falei, Jesus do céu, o que está acontecendo? Jesus falou, cara, o diabo roubou a sua dignidade. O diabo roubou quem você era. O diabo roubou tudo. E é isso que ele faz. Mas eu estou devolvendo isso para você. A partir de hoje você não vai ser, mas eu estou mais drogado, eu estou mais maconheiro, eu estou mais viciado, eu estou mais que muitas vezes pega seus tios comentando de canto que você estava usando droga, que eu estou mais é isso, que eu estou mais aquilo. Eu estou devolvendo isso para você. E isso é muito incrível, cara, porque eu pude provar isso na prática. De ver muitas vezes alguém da minha família pedindo oração, de ver muitas vezes o pai de um amigo falando, cara, vamos chamar ele para orar, porque ele é um homem de Deus, porque ele tem Jesus. E, Rafa, eu acho que o mais incrível é isso, cara. Você poder levantar a cabeça e olhar e falar, cara, realmente houve uma mudança genuína e Deus devolveu aquilo que é mais valioso, sabe? Além de devolver, pelo que eu percebo assim, Deus criou sua identidade. Porque você não tinha. Você estava tentando ser algo que você nunca foi. Uhum. Você tentava ser o Rafael, você tentava ser o Thiago, você tentava ser o Pedrinho, o Ricardinho, enfim. Mas nunca você mesmo. E o Tomás, cadê? Você fala, não, esse daqui não tem, eu tenho que tentar pegar... Como diz, quando você se olhava no espelho, você não se via. Você tentava ver alguém, né? Entendeu? Então, quando você
o Espírito Santo, Deus, assumiu você, ele criou a sua identidade, que nem você falou. Essa identidade de, chama ele aqui para orar, chama aqui. Você nunca foi assim. Sim. Você nunca foi. Então ele criou uma nova ali. Então você, a partir daquele momento, você começou a ser quem você deveria ser mesmo. Então, ele criou. Então você parou de ficar essa coisa perdida. Você se encontrou daí. Você falou, agora eu me encontrei, porque agora sim, eu sou essa pessoa, independente do que uns vão falar, outros não, mas ele criou a sua identidade, né? Eu, vendo tudo isso aí que a gente falou, né? Tava conversando antes de começar. Aham. E a gente falou sobre Salmo 139, e eu vou ler o Salmo 139, que é incrível o que você está falando aqui. Cara, bate muito, vem muito de frente com isso daí, né? Teus olhos viram a minha substância, ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ou seja, cara, essa intensidade, essa busca sua aí que você conta aí, que você contou pra gente aí, cara, é incrível, porque Deus, ele tinha aqui o seu livro, o meu livro, o livro dele, a escrita lá, o que Deus tem pra nossa vida como propósito, tá lá, tá escrito. Nós vamos lá e queremos buscar aquilo que, né, uma identidade fora da identidade que é a nossa, aquela que Cristo, que Deus fez para nós. Eu tenho uma identidade, você tem uma, ele tem uma, mas nós tentamos buscar uma outra. Eu quero ser o fulano, eu quero ser o ciclano, eu quero ser desse jeito, eu quero ser de outro. Eu mesmo, falando por mim. Quantas vezes eu quis ser cantor sertanejo? Cara, primeiro eu não sei cantar, começa pelo básico do... Deus não livrou, ele nos livrou. Entendeu? Graças a Deus por isso. Cantor sertanejo. Primeiro, eu não sei cantar, básico pra você ser um cantor, você sabia cantar, né? Pelo menos. Cara, eu queria... dublar, né? Ou dublar, Ficar só ali, ó. Mas é uma verdade, cara. A gente às vezes busca alguma coisa que Deus não tem pra gente, né? E às vezes a gente consegue até aquilo lá. Né? Porque é aquilo que eu falei pra você aqui no começo. Cara, aqui estão as bênçãos de Deus. Aqui, nessa vida aqui, vamos dizer, de livre-arbítrio, tá a misericórdia de Deus. Então a gente às vezes até consegue alcançar. Agora, Deus abençoa? Não, Deus tem misericórdia. É diferente de abençoar. Aqui, nós corremos atrás da bênção. Nós corremos atrás da bênção. Aqui, as bênçãos correm atrás da gente. Aqui, somos nós que governamos. Aqui é Deus que governa, mano. E quando Deus governa, cara, é isso aí. Cara, é uma vida que nós tivemos, né? Agora você está contando seu testemunho, eu não conhecia, né? Dessa magnitude. Cara, incrível da onde Deus te tirou, o que Deus fez na sua vida, né, cara? E, cara, você tentou, de uma forma ou de outra, você foi bem claro no seu testemunho. Quero fumar maconha com 60 anos, eu quero fumar maconha. Mas não era o que estava escrito lá no livro de Deus, né? E, Rafa, é muito louco, né? Se a gente for olhar para o início de tudo, se a gente for olhar para a criação do homem, a Bíblia fala que Deus pega um punhado de barro e faz um boneco. E aquele boneco era só um boneco. Eu lembro de uma vez que eu ouvi um pastor pregando uma coisa que talvez seja a revelação mais incrível que eu já tenho ouvido. Ele fala assim, quando um órgão que fiscaliza as praias quer ver se aquela praia está própria para banho, ele não consegue levar a praia para o laboratório. Ele pega um recipiente menor, pega um pouco de água daquela praia e vai analisar no laboratório. Tudo que tem naquela porção, tem na praia. Ele não precisa da praia toda para saber se está própria ou está imprópria. Ele tira um pouco daquela água e leva para o laboratório. E tudo que tem ali, tem na praia. E ele fala, quando Deus criou o boneco, e o boneco estava pronto, ele era só um boneco. Deus se inclina até o boneco, encosta as suas narinas no boneco e assopra dentro dele. Tudo que existia dentro de Deus passou a existir dentro do boneco. E aí o boneco passou a ter vida. Tudo que existia dentro do homem antes da queda era um pouco de Deus. Cara, isso é uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi do Evangelho. Deus criou um boneco de barro, que era só um boneco de barro. Mas Deus pegou um pedacinho dele e colocou dentro desse homem. E tudo que existia dentro desse homem existia no Criador. E quando o pecado veio, a Bíblia fala que houve uma separação do homem com Deus. E eu acredito, Rafa, que por isso existe esse vazio dentro da humanidade, cara.
falando um pouco da nossa realidade, hoje ainda mais, as pessoas estão cada vez mais vazias. Chegar, né? Eu tava falando disso daí antes de você chegar. Cara, é surreal, você vê umas coisas, você fala, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Mas nada mais é do que o vazio aumentando dentro das pessoas, cara. E na verdade, o anseio que existiu na minha vida é o que existe na vida de todo mundo. Porém, eu tinha o entendimento, porque Jesus já me chamava é o que você falou, desde pequeno, por mais que eu não tinha essa revelação, Deus já estava ali. De alguma forma, chamando minha atenção para a existência dele. E eu procurei preencher de várias formas. E as pessoas hoje, elas estão procurando preencher esse vazio de várias formas. Cara, a promiscuidade tem aumentado, o grau das drogas tem aumentado, as drogas estão cada vez mais fortes, mais intensas, com mais efeitos colaterais, os princípios estão cada vez mais quebrados, as mentiras mais se tornando falsas verdades, e as pessoas, cara, elas têm vivido cada vez mais tentando suprir esse vazio de toda maneira. Um inscrito meu, um dos meus inscritos falou isso ontem na live. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas vazias, de pessoas depressivas, porque entrou um outro inscrito, estava no chat lá, e no decorrer da live ele falou para mim assim, cara, eu estava muito triste, muito sei o que, eu estava pensando em me matar. Desse jeito ele falou, daí eu peguei para trocar uma ideia com ele, e eu perguntei, quantos você tem? Ele falou, 15 anos, tal, não sei o que, tal. Então ali eu comecei a trocar um pouco de ideia, depois ele acabou saindo, não consegui muito, passei meu Instagram para ele acessar lá. Daí esse outro rapaz começou a trocar ideia comigo e é isso, cara, a gente percebe, porque essa live é live de game, então é jogo. Então você trata com muito adolescente, pré-adolescente, 10, 12, 15, 18, enfim. E você vê, cara, cada um ali, pessoas com 16 anos falando assim, cara, eu me curei de uma depressão, eu tenho depressão, não sei o que. Você fala, cara, como esse mundo... ele tá uma geração de adolescentes vazios, e ele vai buscar onde? Muitas vezes o caminho errado. Talvez ele busque esse vazio, essa depressão dele, vai querer a droga, a bebida. E os mais novos ainda mais, né, Thiagão? Nossa, é muito triste. E cada vez mais novos, né? Antigamente você começava a usar droga, mas hoje em dia você vê, você falou, você mesmo ali já começou a querer experimentar com 10 anos, digamos assim, aquela curiosidade. Pelas coisas. Então... É perigosíssimo, cara. Principalmente essa depressão. Essa depressão é uma doença maligna. É uma doença do mal. Eu falo que às vezes os médicos tratam como, né, algo da mente. Mas além da mente, vamos falar assim, eu acho que é o espiritual. É muito. É para destruir o seu tudo, para se matar, para isso, aquilo. E pega uma proporção de um domínio, que nem um colega meu agora, não faz muito tempo, onde ele aparentemente, você está tão bem, de repente o cara se matou. Você fica chocado quando você fica sabendo, fala, mas como assim? O cara se matou, deu um tiro na cabeça, enfim. Então você vê que é uma geração aí que, se a pessoa realmente não se entregar, é algo. E você falou de vício, cada vez aumentando os vícios. Hoje em dia muitas pessoas estão se viciando em algo, por exemplo, remédio. Sim. O próprio remédio é uma droga. Sim, sim. E as pessoas estão cada vez ficando mais viciadas nisso. É uma fuga da realidade, né, Thiago? É. As pessoas, elas não querem encarar a realidade. Cara, eu já vivenciei alguns princípios de depressão na minha vida. E a sensação é exatamente essa. Eu lembro de eu chegar em casa e falar, mano, quero deitar. A primeira coisa que eu fazia, eu chegava, queria deitar. Apagava tudo, apagava as luzes, fechava a porta, ficava quieto sozinho, queria ficar no escuro sozinho, sem ninguém. Alguém vai trocar ideia, às vezes minha mãe, não quero trocar ideia, não comia. Tipo, às vezes fazia uma refeição no dia. Você nem percebe, mas você vai se isolando das pessoas, você vai perdendo gosto, perdendo prazer pelas coisas. E você, tipo assim, você vai entrando dentro de um mundo onde as coisas vão perdendo valor, vão perdendo sentido. E você nem percebe. Ah, você acha, nossa, eu tô mal. Não é nada demais, vai passar, não é. Cara, mas são vários princípios de depressão. Eu tive já. Quando eu tinha minha... Eu acredito que devia ter uns 18 para 19 anos. Eu lembro que a atual, né, que eu tô casado com ela, a Priscila, naquela época eu já namorava com ela. E eu tinha momentos que eu tava assim, como eu tô com você aqui agora do nada, e eu começava a querer chorar. Que louco, cara. Essa parada é muito louca. Glória a Deus, nunca mais tive isso. E em nome do Senhor Jesus, nunca mais terei isso daí. Mas, cara, o que o diabo tá tentando fazer com as pessoas é lançar um sofisma na mente dessas pessoas. Sofisma é uma mentira manipulada de verdade. É igual você falou aí. Isso é sofisma. Então, o que a pessoa faz? A pessoa acredita que no mundo, vamos dizer assim, na balada ela vai encontrar alguém bom,
No bar é o lugar melhor para estar, porque ali tem uma festinha, tem um som legal, uma música boa. Porque é um bem-estar, é um bem-estar momentâneo. É. Ele se sente bem realmente naquele momento. Só que depois vem muito mais grave, né? Enfim, muitas outras coisas, né, que a gente poderia falar aqui. O próprio, às vezes, a própria pornografia dentro de um casamento. Sim. O cara põe na cabeça que aquilo é melhor do que a própria esposa. O próprio divórcio, hoje em dia, a pessoa põe na cabeça, né, que não, eu preciso viver uma vida que aqui não dá, eu tenho que buscar algo bom pra mim, né? Cara, isso tudo são sofismas, cara, que o diabo tem lançado e nos dias de hoje. Porque, cara, o que tem muita gente buscando Jesus, cara, muita gente. Eu não sei dizer se, hoje em dia, se o que está vencendo, se é no sentido de das pessoas estar buscando, ou estão buscando mais as vontades próprias, ou estão buscando a Cristo. Eu sei que tem uma galera, né, buscando, né, tentando mudar de vida, e como você falou, cara, tem algo, existe uma vida, existe um caminho, eu quero buscar esse caminho, eu não sei o que é, mas eu quero buscar, porque eu não quero estar aqui, lá, depois aqui de novo, não, eu quero estar em um só, né? Então, eu acredito que hoje, isso que o Rafael falou, não sei, mas com a tecnologia, como isso próprio que nós estamos fazendo aqui agora, sendo gravado e depois vai estar numa internet, e a internet vai para o planeta Terra, se quiser, no Japão assiste, enfim, as pessoas acabam, como maneira de testemunho, vivenciando o que Deus fez na sua vida. Então aquelas pessoas, eu acho que acabam procurando mais isso daí hoje. Antigamente eu acho que era um pouco mais, não é que era difícil, né? Não sei se era essa palavra, mas antes a internet não era tanto assim. Então como que eu ia saber o que ela fez? Então ela estava passando por um problema, ela achava que aquele problema era dela, não tinha solução, então vou enfrentar, vou ficar com isso mesmo aqui, vou solucionar na bebida, na droga, até eu me acabar. Hoje não, hoje com essa era da internet, da informação, eu acredito que assim, às vezes a pessoa está lá na casa dela, passando por um problema, ela vê o que você passou, ela fala, cara, é isso que eu tô sentindo, tudo que tá falando, entendeu? Então a internet hoje ajuda muito nisso daí, da pessoa começa a procurar, eu acredito que assim, procure mais até do que antigamente. Sabe, tem um ponto que é muito legal, que eu acho que a gente não pode deixar ele de lado também nisso tudo, né? Nisso que o Rafa falou, principalmente das pessoas hoje estarem mais, buscando mais a Deus e mais vazias. Cara, a Bíblia fala da volta de Jesus. E eu acho que não existem sinais maiores do que isso. Cara, existe um propagar muito grande do evangelho hoje, pegando o gancho do que o Thiago falou, usando a tecnologia para isso, e existe um avanço do evangelho, do reino de Deus, da propagação, e automaticamente a palavra por si só é poderosa para tocar pessoas e transformar a vida delas. Então, quanto mais pessoas são tocadas pela palavra, a gente vai ter mais pessoas se rendendo a ela, porque a palavra é poderosa. Mas numa contrapartida, eu acho que existe também um aumento do mal, do espiritual, uma tentativa do inimigo em destruir mais e mais pessoas. Então, a gente consegue analisar as duas coisas avançando muito. Mas eu acho que o significado disso tudo que a gente está vivendo hoje é o quê? Nunca se teve, claro, mas nunca se teve tão perto, mas tão perto da volta de Jesus. Cara, concordo. Tá muito perto de Jesus voltar. Acho que a gente precisa ter isso realmente como uma verdade no nosso coração. Acho que durante os anos a igreja foi pregando isso, e isso foi perdendo um pouco o poder e a verdade que isso tem. Mas, cara, se a gente para ver o mundo hoje, você olha e fala, meu Deus, olha tanto de coisa que tá acontecendo, tanto de situação que tá acontecendo, você fala, misericórdia, cara. O que você falou dos sofismas, das mentiras se tornando verdade, você olha pessoas pregando algumas coisas que você fala, cara, como que alguém acredita nisso? E aí você vê uma massa trazendo aquilo como uma verdade. Então, assim, eu acho que num balanço, né, que a gente pode dizer, cara, Jesus está muito perto de voltar. E tudo isso está apontando para a volta de Cristo, cara. Eu acho que vai só aumentar isso. Sim. Eu acho que como é que se diz? Como é que eu poderia usar uma palavra aqui? Cara, melhor não vai ficar. Vai só piorar. Essa que é a verdade. O cristão tem que entender, e entende, né? Que só vai piorar, porque está se aproximando. Sim. Esses tempos atrás eu comecei a mergulhar um pouco. Eu nunca tinha entrado nessa parada, mas eu comecei a mergulhar em escatologia, que fala sobre isso, né? Para quem não sabe, escatologia é o estudo do fim, né? Do fim do mundo, né? Da volta de Cristo, do fim do mundo e tal.
E, cara, você entra nisso daí, você começa a ver os caras falar, você fala, meu Deus, vai acabar o mundo amanhã, mano. Jesus tá voltando amanhã, eu tenho que ficar esperto. E, cara, e fique mesmo, porque a parada é doida, mano. Porque, cara, como exatamente o que você falou. Você falou uma frase aí, nós nunca estivemos tão perto da volta de Jesus como nós estamos hoje, cara. Com certeza. Cara, e assim, só pegando um gancho nisso daí, como eu falei que eu tava dei uma mergulhada, cara, eu vi um pastor de uma igreja muito famosa aí também, inclusive foi aonde você falou que foi no primeiro culto. Uhum. E, cara, ele falou que eu nem conhecia ele, né? Nem conhecia ele. Mas eu posso falar, apóstolo Rina. Ele, sabe quem é, né? Sei. Ele, cara, ele tava falando que eu tava vendo um podcast dele lá, e ele falou, eu não sabia disso, mas ele falou que, cara, há 2.000 anos, há tantos mil anos, tentam criar uma bezerra, se eu não me engano, agora não sei se é bezerra, mas acho que é bezerra mesmo, vermelha. Porque tudo tem que estar exatamente como deveria estar para que as coisas não comecem a acontecer, porque já estão acontecendo. Mas vou tentar ser bem assim o que o cara falou mesmo, para mim não falar besteira aqui, né? Não falar heresia. Mas, cara, já conseguiram até criar essa bezerra vermelha. Diz que lá tem um instituto, lá, se eu não me engano, em Israel, tem um instituto onde as pessoas já estão estudando para ser sacerdote. Só que o que acontece? Precisa ter o templo, né? A parada do templo, hoje, na onde é o templo lá da época, lá de trás, lá de Moisés e tal, tem uma mesquita islâmica hoje em dia. E para tudo acontecer, a única coisa que está faltando, praticamente, é o templo. Vamos dizer, uma igreja que tem lá, não é uma igreja, tem um nome, acabei de falar aqui, mas eu falo as coisas e acabo esquecendo. Mesquita islâmica. Ela precisa ser destruída para ser construído ali um novo templo. Então isso falam que vai vir uma ordem mundial de um cara só que vai fazer as amizades de todo o povo e vai destruir essa mesquita e daí vai construir o templo. Ou não, vai ser aí que vai começar uma guerra gigantesca onde, né, pessoas creem no pré-arrebatamento, outras no pós-arrebatamento, mas isso é uma questão mais profunda que não cabe a gente entrar aqui agora. Mas, cara, a gente nunca teve tão próximo realmente, né? E cara, diante disso, Tomás, isso é muito importante o que eu vou falar agora, cara. Nós aqui estamos nesse caminho e que Deus continue nos abençoando para que nós estejamos sempre, cara, com o coração a Cristo para buscar as pessoas, cara, que estão perdidas lá. Porque esse é o foco do cristianismo. A gente, quando vai na igreja, num culto, a gente tem que sair arrebentado com a gente mesmo. Sim. Porque se a gente não sair arrebentado com a gente mesmo, a gente foi no culto, mas o culto não entrou na gente, entendeu? No culto não é aquele culto. O culto não tem que ser assim, eu vou no culto para me encher, ai meu Deus, hoje agora sim, eu vou conseguir aquela bênção, o pastor falou lá. Não, a gente tem que sair dali assim, ó, meu Deus do céu, cara, eu tenho que melhorar mais ainda, porque eu tô um lixo ainda. Cara, acho que é Romanos 8, eu sempre confundo 8 com 15, mas Romanos 8 fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É aí que entra o cristão, o genuíno, cara. Nós temos que, cara, isso aqui é uma parada que, cara, de pouquinho em pouquinho a gente tá conseguindo alcançar algumas pessoas que necessitam ouvir. Cara, você senta e dá um testemunho desse daí, cara, a pessoa ali é impactada, Tomás, como eu fiquei, estou impactado com o seu testemunho. Então a pessoa senta ali e assiste isso daí e fala, não é possível, cara. E nós precisamos de pessoas assim. E a igreja está cheia de pessoas assim como você. Né? Porque como você falou, você foi um cara, eu conheço 2 pessoas agora, eu conhecia uma só, que buscou a Jesus sem problema nenhum, sem um problema, tipo, eu não tô com depressão, eu não tô com problema de financeiro e tal. Você tinha o seu problema da droga, mas você achava que estava tudo certo, então não era um problema na sua vida, problema. O que você queria era realmente buscar um caminho, né? E você achou esse caminho, glória a Deus por isso. Mas foi sem problema nenhum, ele também, o Thiago, foi sem problema nenhum para a igreja, porque eu fui destruído, eu fui buscar Jesus. Mas são duas agora. Antes era só o Thiago, agora é o Tomás. Mas dentro da igreja tem pessoas destruídas. E como que essas pessoas destruídas chegam em outras pessoas que estão destruídas para poder evangelizar, para poder dar um testemunho, né? Então eu creio, cara, essas pessoas têm que... Cara, eu creio muito na potência do evangelismo. Sim. Né? E eu creio que essas pessoas, cara, têm que abrir a sua boca. Para de ir na igreja buscar só a sua prosperidade, a sua bênção. Cara, vai na igreja, enche, derrama na vida vai cortar o cabelo, cara, fala de Jesus lá. Seja o cara... Alguém sentou e falou assim, mano, seja o cara chato.
É melhor você ser o cara chato do que você ter aqui tudo isso aqui dentro e ficar aqui, ó, quieto. Não vou falar. Que é o que eu pensava, que eu falei aquela hora no começo, né? Que antigamente eu falava, não vou falar, não vale a pena, ai, preguiça, esse cara fica falando, eu perdido, mas não, cara. Deus tem falado que vale a pena sim, por mais que possa parecer que seja perdido, mas não é. Cara, a gente precisa tomar posse de uma parada, né? Que a astúcia é uma coisa que muitas vezes o cristão não tem. A Bíblia fala pra gente ser manso como a pomba e astuto como a serpente. E o meu pastor sempre fala assim, cara, os do mundo são muito mais astutos do que os cristãos. Isso é uma grande verdade, cara. A gente muitas vezes se torna uma pessoa mais mansa, mais doce, mais amorosa. E a gente tem tudo isso. Mas a gente muitas vezes perde a astúcia, aquele negócio de você aproveitar oportunidades. Eu não sou o cara, Rafa, que chega pra todo mundo e sai metralhando Jesus. Você precisa se converter. No começo eu fui. Nos meus primeiros meses de conversão, fui chato, cara. Me tornei cara chato. Quase que ele é seu amigo. Não, rapaz, aí não, Senhor Jesus. Me tornei o que eu mais odiava. Que é até ruim que você acaba, às vezes, julgando, condenando, dependendo da situação. Você não tem noção, né, velho? Você sai vomitando Jesus ali de qualquer jeito. Só que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração tá cheio. Então, cara, eu sou um cara mais quieto, mais na minha. Mas eu tento ser astuto nas oportunidades. Então, por exemplo, cara, eu vejo um cara desabafando uma situação complicada. O que eu faço, velho? Eu chamo o cara de canto e falo, velho, você precisa de Jesus, cara. Nada vai resolver. Não, mas eu preciso de dinheiro para... Falo, cara, o dinheiro pode entrar aqui e vai faltar amanhã de novo. Cara, muitas vezes a gente tem vergonha, muitas vezes a gente tem medo, muitas vezes a gente... E eu sempre martelo dentro de mim isso, astúcia, astúcia. Você não precisa ser o cara que sai pregando para todo mundo que sai parando na rua. Sim. Tem gente que é assim, e Deus usa assim. Eu creio que Deus ele tem uma multiforme maneira de agir. Sim. Cada um ele vai agir de uma maneira. Mas a gente tem que, dentro da nossa singularidade, ser oportunista e astuto. Cara, ver as oportunidades e plantar uma semente. E entrar, né? Cai no que você falou. A semente, uma vez que ela é lançada, ela não volta vazia. Ela vai dar fruto de alguma maneira. Cara, aconteceu uma situação essa semana... Mandei hoje esse versículo 6 aí, 55. Isaías 55. É o versículo da minha vida. É o texto da minha vida. Eu piro em Isaías 55 de uma maneira surreal. É forte, é demais. Aconteceu uma situação esses dias, essa semana, cara, com um cara que trabalha com a gente lá. Ele tava com um problema na barriga, cara. E muita dor. A gente tava achando que era uma hérnia. E o cara não é cristão. E eu falei, cara do céu, o cara tá... Eu acho que ele tá com uma hérnia, velho. O cara não tá legal. Eu falei, mano, chega aí, velho. Ranquei ele de dentro da cozinha lá. Ele saiu. Posso orar pra você? Ele se balançou a cabeça assim. Botei a mão na barriga dele, velho. E orei por ele. Eu falei, cara, se eu sou cristão, nesse momento, diante de uma enfermidade, não vou orar, eu não tô sendo cristão. Se Deus vai curar ou se não vai, é problema de Jesus. Vocês me ligaram que meu tio tava lá de cama, mano, tá acamado, não lembra das coisas. E nem é um tio próximo, nem tenho relacionamento com ele, há mais de 10 anos que eu não vejo ele. Ô, tem como você ir lá orar? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, velho? Eu falei, tá bom, tipo, fui lá na casa dele orar por ele, foi muito bom. Tipo, ele não entende muitas coisas, mas ele falou, não, eu creio. Mano, eu creio, amém. Jesus entende a intenção do coração dele, é ele com Deus, e eu creio na salvação dele. E aí hoje, cara, pra glória de Deus, meu chefe chegou assim com um sorrisão na cara no serviço. Ô, mano, obrigado. Obrigado do quê, cara? Pô, não tô sentindo dor desde o dia que você orou na minha barriga. Eu falei, meu Deus, cara. E, cara, quem sou eu, Rafa? Não sou ninguém, velho. Sou um ex-drogado que viveu uma vida desgraçada. Mas a gente não pode se esquecer que hoje existe um Jesus dentro de mim, um Jesus dentro de você, um Jesus dentro do Tiagão. E, cara, esse Jesus manda a gente ser astuto. Sim. Então, cara, a oportunidade de orar, ora. A oportunidade de dar um abraço. Eu lembro de quantas vezes chegar em alguém e não conseguir falar uma coisa. Eu falei, posso te dar um abraço? Dá um abraço na pessoa. Eu sabia que talvez aquela pessoa não ia receber uma palavra. Mano, vou te abraçar, vou te amar com o meu abraço. Em outra situação, cara, Jesus, você precisa de Jesus. Jesus vai mudar a sua vida, Jesus mudou a minha vida. Em outras situações, você dá seu testemunho. Cara, não existe uma regra. Mas acho que a gente precisa ser astuto, cara. Sempre aproveitar as oportunidades que Jesus nos dá. Não deixar passar, né? Porque manifestar. Deixa, né? Não, deixou passar, já era. E manifestar de alguma forma o reino de Deus, cara. Tipo, se a gente não fizer isso, cai no que você falou. Tô indo no culto, tô buscando a minha bênção, tô sendo um crente que cumpre o protocolo,
mas que não manifesta nada. E compartilha. Cara, eu né, vou contar um testemunho pra você que não sabe e pra quem tá assistindo, que ainda não assistiu um dos vídeos anteriores aí. Mas eu quase perdi meu pai esses tempos atrás, ele sofreu um infarto. E, cara, o médico chegou e falou pra mim. Falou, cara, seu pai, nós vamos começar a cuidar dele dentro de 48 horas, porque agora não tem como fazer nada, cara. A gente tem que esperar, infelizmente, o caso dele é gravíssimo. Meu Deus. Falou na minha cara, assim. Eu fui o cara que metia a cara, porque ninguém, assim, a pessoa, a mulher dele não podia ir, o meu irmão tinha medo, eu não quero ver o pai assim e tal, sobrou pra mim, mano. Falou, vai. Falei, amém, mano, vambora, tô firme, vamos lá. Ainda eu tenho um chamado, né, de Deus, de estar dentro do hospital, tá eu falei, tô dentro da minha casa. Um dia eu falei, não sei pra quem, né? Eu falei, cara, no hospital, eu tô indo pra minha casa, vambora agora, vamos lá. Daí eu fui. Cheguei lá, mano, tava em coma, induzido, tal, fui lá e pá, cheguei, olhei aquilo lá e aquilo não me constrangeu. Eu não fiquei constrangido, não fiquei com medo, não fiquei nada. Eu só falei assim pra Jesus, antes de orar por ele, eu falei, Jesus, é o seguinte, se acabou todos os propósitos dele aqui nessa terra, o Senhor vai levar ele, amém, ele vai estar num lugar melhor, glória a Deus por isso, eu vou orar aqui e ele vai para o melhor lugar dessa terra, desse mundo. Mas se não acabou, se restar um propósito na vida dele, eu sei que ele vai voltar. Então isso aí está nas suas mãos, eu vou orar aqui por ele e tal. E eu orei, fiquei orando ali, fiquei meia hora lá no quarto, que podia ficar meia hora, orando. Primeiro ponto, quando ele acordou, ele falou assim, você orava por mim aqui? Eu falei, eu orei muito, pai. Ele falou assim, eu escutava a sua oração, você acredita? Meu Deus. Eu falei, amém, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cara, meu pai foi sempre um cara que eu nunca fui de, tipo, ô pai, deixa eu falar um negócio pra você, eu tô pensando em falar, nunca foi uma paternidade, ele nunca exerceu uma paternidade na minha vida, de cuidado, assim, de filho. Tanto é que, assim como você, eu com 10 anos foi o meu primeiro porre. Eu sou de 1984, em 1994, na Copa do Mundo do Tetra, eu primeiro enchi a cara, mano, e fiquei louco, e dali começou a minha vida também, igualzinho você, cara. E então eu nunca tive esse contato com meu pai e tal, fui ter depois de velho e tal, mas logo ele já separou da minha mãe e, né, foi ter uma outra família e eu não tinha mais muito contato com ele e tal. E depois de um tempo, a gente foi se aproximando e se aproximou de novo e tal, e enfim, resumindo. Aí, beleza. Cara, ele acordou e tal e eu comecei a orar por ele, mano, comecei a orar. Cara, a primeira vez que ele tava acordado e eu orei por ele, cara, eu fechei o olho assim, tava um filho da mulher dele junto assim, eu nem sei se o carinha é cristão ou não, eu peguei e falei, mano, estende sua mão aí, falei pra ele. Ele falou, demorou, estendeu. Se eu meti a mão no peito do meu pai assim, meu pai lá assim, eu comecei a orar. Cara, quando eu parei de orar, acabei de orar, eu olhei pro meu pai tava chorando assim, ó. Meu Deus, cara. Daí eu falei, mano, entendeu? As pessoas aguardam isso, nós temos isso, nós não somos nada, é Jesus que tem colocado dentro de nós algo para que nós possamos dividir. Cara, Jesus quer que nós dividimos isso. Uhum. E eu comecei a orar, e de lá pra cá eu comecei a orar por ele, eu não paro mais. Hoje ele tá top mas tá internado ainda. Ele tá lá em São Paulo internado, faz mais de um mês já. Ainda faltam algumas coisas, alguns processos que ele precisa passar para poder ter alta. E eu tenho ido lá normalmente, agora, domingo agora, ele falou, não precisa vir, filho. Você vem aqui, fica uma horinha só, gasta uma grana e é bobeira, uma horinha e voltar, não pode ficar aqui. Vamos uma sim, uma não e tal. Falei, tá bom. Daí eu, cara, mas eu vou lá, eu gosto disso só pra orar, cara. Só pra além de trocar uma ideia com ele, tá com ele, pra orar, sabe? Porque, cara, move muita coisa dentro dele ali, cara. Cara, ele, toda vez que eu oro, ele tá em prantos, mano. Entendeu? E, cara, é algo que eu nunca tive coragem de orar pelo meu pai. Sim. Entendeu? Então eu nunca tive. Eu sou um cara, sempre fui travado com algumas coisas, sabe? Vergonha, timidez. Hoje eu não tenho mais, cara. Assim, como você falou. Eu falei, seja um cara chato, mas obviamente, você me corrigiu. Sim. Não é ser um cara chato que vai chegar ali no Santa Teresinha, ô galera, é o seguinte, quem quer aceitar Jesus aqui, põe o dedo aqui. Quem não aceitava pro inferno. Não vai pro inferno. Não é isso, né, cara? Mas é ser astuto, é ter uma inteligência para poder falar na hora certa, né? Porque, cara, eu creio eu tenho crido num avivamento, Tomás, de uns caras assim, mano, louco. Você, o Thiagão, tem uns caras que tá colando aqui no GO, a gente tem feito um grupo de oração aqui, uns caras doidos, mano. Pastor Cris, um outro cara que chegou de fora também aí, o André. Mano, o Caio, que teve aqui semana passada, o cara, acho que ele é lá da Poema também, o Caio. Legal. Ele tava acho que tava envolvido com o DOR, depois, não sei se é o DOR ou outro, de clínica de recuperação. Ele é um cara
que, mano, mergulha nessa parada de clínica de recuperação, porque ele foi um cara que viveu isso, que precisou disso. Então hoje ele sim. cai pra dentro das clínicas e tal, e, mano, e cara, eu creio nesse avivamento. Os pastores lá, que nem os caras top lá, Leandro, Luiz Hermínio, Judá Bertelli, enfim, cara, esses caras estão sendo muito usados, foram muito usados e vão continuar sendo, mas eu creio que tá vindo uma geração nova aqui, mano. Não pra dividir, mas pra unir com esses caras, entendeu? Eu creio nisso de verdade, mano. Sabe, não tô falando isso com, né, como é que diz? Não é orgulho, é com... Vaidade? Prepotência, uma prepotência. Você quer chegar no nível dos caras? Jamais eu vou chegar, porque os caras têm um nível com Deus, depende da sua profundidade com ele, isso daí, né? Você chega sim, depende do nível que você vai buscar. Tudo que eles são é a busca deles, cara, né? Mas, cara, eu creio que Deus tem usado muitos caras hoje em dia, e caras, mano, quem era, como você falou, quem era o Rafael? Sim, mano. Quem era o Thiago aqui, pra começar um negócio desse aqui? Entender, né, Rafa, que tudo parte do princípio de que a gente carrega ele. Exatamente. A Bíblia fala que é um tesouro colocado em vasos de barro, né, cara? E volta no que eu falei, a gente é apenas o vaso de barro aonde o Espírito Santo soprou. Nada mais quando você aceita Jesus, acontece conosco o que aconteceu com Adão. A Bíblia fala que todo aquele que crê é selado com o Espírito Santo da promessa. E o Espírito passa a habitar dentro de nós. Então, quando algo acontece, não é por mérito nosso. E de verdade, você falou uma coisa muito louca, né? Às vezes a gente olha para grandes homens de Deus e a gente fala, cara, só você é usado lá, só esse cara é usado. E não se trata de chegar em algum lugar ou na estatura de alguém, Cara, não se trata de púlpito, não se trata de tamanho de ministério, não fala disso. O evangelho não se trata dessas coisas. A Bíblia fala que Deus escolhe uns para cuidar de vários e uns para cuidar de poucos. E talvez você vai alcançar pessoas através aqui do podcast, do canal do YouTube, o Thiagão. E não quer dizer porque você não está rodando as nações que não tem essa proporção, cara. Não é isso. Eu acho que o mais importante é a gente entender que nós somos apenas o vaso de barro, velho. Que sem nós Jesus... somos um instrumento na mão de Deus, né, cara? Que sem Jesus, cara, de verdade, talvez a gente volte para uma desgraça de vida que a gente já viveu, ou pior ainda, que a gente depende de Cristo todos os dias. Mas que numa contrapartida, a gente tem Cristo. E o que o mundo precisa é de Cristo. Então, cara, eu acho que fala muito mais de você aproveitar as oportunidades e as circunstâncias e as pessoas que estão próximas a você e você de alguma forma manifestar esse Jesus. Você derramar esse Jesus de alguma forma. Eu lembro um dia que um rapaz que trabalhou comigo lá, hoje ele nem tá mais com a gente. Ele, no meu casamento, agora em janeiro ele chegou, foi lá em casa e falou, cara, vim trazer um presente pra você. E ele me deu um dinheiro. Ele me deu um dinheiro de presente de casamento. Aí eu falei, caramba, cara. E foi a maior semente que eu recebi. De um cara que nem era cristão e tal, que a gente nem era tão próximo assim. Aí chegou o primeiro dia depois no serviço, eu chamei ele e falei, cara, vem aqui. Ele, o que eu fiz? Todo preocupado. Eu falei, senta aqui. Levei ele lá pra fora do restaurante. Eu falei, posso te falar uma coisa? Ele, pode. Eu creio num princípio que diz que quando alguém planta uma semente com a intenção de abençoar, como uma demonstração de amor, de carinho, a gente precisa orar por essa semente. Ele não é cristão. E quando você ora por essa semente, você está derramando algo que você tem de valioso sobre a vida dessa pessoa como gratidão. Eu falei, cara, você plantou uma semente na minha vida e eu preciso orar por você. Mano, ele começou a chorar. E eu comecei a orar por ele começou a chorar. Por quê? Porque as pessoas que não estão vivendo uma experiência com Jesus, elas não provam isso na prática. Para elas, uma oração não é algo que faz parte do cotidiano. Talvez para nós seja. Talvez ela nem entenda tanto o que quer dizer tudo aquilo. Mas é uma maneira do quê? De eu derramar um pouco do Jesus que habita em mim na vida dele. Cara, me dá um abraço aqui. A pessoa não está acostumada com um abraço. Às vezes a pessoa está triste. Você fala, cara, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Dá um abraço. Você dá um abraço na pessoa, ela já faz algo bom. Ela fala, nossa, o Rafael é diferente. Nossa, o Thiagão é diferente, cara. O Thiagão estava um dia mal lá, o Thiagão veio, me deu um abraço, me deu um chocolatinho ali. E ele nem falou de Jesus, mas ele manifestou Jesus. Saca? Então, Rafael, cara, um fruto, né? Eu não almejo ministério que apareça, eu não me importo com essas coisas. Eu acho que, cara, a gente precisa ser
oportunista, onde a gente estiver, no nosso dia a dia, com o próximo, que é realmente o próximo, que é a pessoa mais perto da gente. Cara, derrama Jesus e aí as coisas vão... Eu só quero deixar claro aqui, quando eu falo assim de falar dos caras, não é que a gente vai chegar e nem quer, né? Sim, mas, sim. mano, o que eu quero dizer é que esses caras fizeram e fazem isso. Entendeu? E, cara, mas só que é o seguinte, o tanto de gente que tem, Deus não quer só o Leandro, não quer só o Apóstolo Cristiano, não quer o Rina, o Luiz Hermínio, cara, tem muitos caras que Deus... Às vezes a gente acha que a gente não pode fazer nada porque a gente não é alguém grande. Exatamente, né, que eu vejo... Um dia o carinha veio aqui, o Luca, ele falou assim, o Thiago, né, a gente sempre conversava, o Thiago mais falava assim, cara, a gente quer ter um negócio pra gente entregar 50 Marmitex, né? Porque pensando assim, não adianta entregar não adianta. Pra quem recebeu, né? Ele falou assim, cara, entrega um que já seja começado. Você não precisa esperar pra entregar 50. Entendeu? E eu vejo Deus erguendo homens, né? Em cada situação que você falou. Cada um. Esses grandes líderes, pastores, eles estão lá que atinge uma massa grande. Mas às vezes uma massa pequena, escondida, que não estão sendo alcançados. Num nicho, que não consegue chegar lá. Tem alguma barreira ali. É isso aí. Tem alguma blindagem. E Deus ergue ali no meio, ali dentro, algo para entrar. Eu vejo aí pro testemunho do Diego, do barril do Zé Bigode. O Diegão veio aqui. Pô, o Diegão tá um cara ali também fervoroso, apaixonado e com muito Deus no coração ali. Outro contexto de vida, né? O cara vai. E agora, nesses últimos tempos, ele tá levando a palavra, além de levar a palavra, mas levando o gesto que você falou. O cara chega lá e não fala nada, vai lá dar um abraço no cara. Você tá entendendo? Sim. Dentro de lá também é restaurante. Fala bar, parece que é um bar, não é assim. Mas as pessoas também bebem lá e tal. Olha onde que Deus tá erguendo uma pessoa para levar a palavra. Se chegar um pastor lá hoje e falar, olha gente, presta atenção aqui em mim, aqui, ó, quero deixar uma palavra, quero falar para vocês de Cristo, de Deus. Ninguém vai ouvir. Você tá entendendo? Lógico, louco isso. Deus coloca um infiltrado, eu falo uma palavra assim, infiltrado, uma maneira para entender. De uma maneira discreta. Ô, amigão, tudo bem? Como é que você tá? Aqui não sei o quê. Pipi, vai servir um chopp ali, uma cerveja. Mas tá ali, ó. Devagarzinho, só uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Sendo que seria difícil chegar um pastor lá dentro. E o cara, Tiagão, que ele não vai ouvir um líder da massa, como você disse. Porque normalmente, cara, na maior parte do tempo, é o cara que já tá caminhando com Jesus, que vai buscar mais conhecimento, que vai ouvir os caras. O cara que trabalha com você, que trabalha comigo, que não quer Jesus, na cabeça dele ele não quer, ele não vai procurar isso. Ele vai se alimentar do que ele gosta. Então, tipo assim, a probabilidade de uma mensagem chegar nele é menor. Mas a probabilidade de um cristão genuíno que faz parte da rotina dele plantar algo é muito grande. Então, tipo assim, eu não vou pregar pro cara, eu não vou trazer uma pregação, uma mensagem, um evangelho, vou mandar um vídeo. Uma simples atitude, né? Cara, eu com o Everton escutamos desculpa te interromper. Não, pode falar. Eu com o Everton escutamos uma coisa desse rapaz que trabalha com a gente que foi incrível. Ele falou, cara, faz 7 meses que eu tô aqui com vocês. Não, 5 meses que eu tô aqui com vocês. Como eu tenho aprendido coisas. Eu falei, mano do céu. Aí eu já penso, mano, eu sou um Zé Ruela, o Everton Zé Ruela, nós dois. Mas não é, velho. É porque no mundo, qualquer princípio cristão faz a diferença. As pessoas não estão acostumadas com honestidade, com educação, com tratar de uma maneira mais igual. O mundão é cada um por si, todo mundo arrebenta todo mundo, cada um correndo atrás do seu, egoísmo, orgulho, vaidade, raiva, ganância. O mundo é assim. E pra gente, a gente tá num contexto de vida tão diferente que pra gente todo mundo é assim, mas não é. Então, o cara que tá no mundão e ele começa a conviver com alguém que tem Jesus de verdade, tudo pra ele é estranho, porque ele não tá acostumado com aquilo, tá ligado? Então, às vezes, é o que você falou, uma atitude que você faz parte do seu dia a dia, que é o seu jeito de ser, que é o jeito do Thiago de ser, o cara olha e fala, nossa, velho, esse cara é diferente. Mas pra você não foi, é quem você é com Jesus, tá ligado? Cara, quando eu me converti, tava lá na Poema, né? Me converti lá, era lá na Bomboi lá. Eu tava de sentinela. Logo no comecinho, cheguei e tal, já me colocaram, falei, mano, quero ajudar, tava daquele jeito, mas cheguei apaixonado. O que eu posso fazer aí pra estar cada vez mais, né, mais perto aqui, conhecer a galera e tal. Daí me colocou, tem sentinela lá, na época ficava lá na rua, lá atrás. E o Felipe Lócio, mano, foi ficar comigo lá um dia. E eu tinha acabado de me converter, cara. Eu abri uma bala assim, mano, mas foi pior do que ele acho que era melhor ter dado um burro na minha cara naquele momento, Tomás. Eu abri uma balinha assim, ó,
Falei, quer uma bala, ô Felipe? Falei, dá uma bala, dei uma bala pra ele, peguei, é um house, abri o papel assim, peguei a bala e joguei no chão. Ele assim, ó, não, porque, cara, é o seguinte, nós estamos aqui fazendo sentinela, não sei o que, foi lá, abaixou, pegou o papel que eu joguei e botou no bolso. Cara, se ele desse um murro na minha cara, falasse, cara, você é porco. Ele não falou nada. Ele ia ser melhor pra mim. De verdade, mano. Atitude porque eu não dele. esqueço aquilo, nunca mais saiu da minha vida. E quando alguém joga um papel na minha frente, eu vou lá pegar o papel, cara. O cara tô conversando com o cara, jogou perdeu o o papel, raciocínio, o cara já pega. não pensava mais nada. Ele pegou o papel e falou, nossa, cara, acabou comigo. Foi Esse dormir cara pensando no comigo. papel. O cara tava Isso aí, assim. eu me converti em 2013, filho. Então em 2021 eu não esqueço essa parada. Ele não Que falou louco, velho. nada. Eu que falei pra ele alguma coisa assim. Eu falei, mano, você tá louco? Você tá pegando papel aí? Não, tô pegando só, mano. Eu falei, mas por que você tá fazendo isso? Não, nada. Eu falei alguma coisa pra você? Eu falei, nada. Não, mas por que você tá fazendo o que eu joguei aí? Tá? Mano, não falei nada pra você, só tô pegando porque eu tenho... Mano, aquilo acabou, estraçalhou comigo, cara. Até hoje eu falo, eu lembro disso. Uma pessoa joga um papel assim, ó, que nem eu tô andando de carro, o cara da frente vai e joga um papel. Cara. Nossa, que eu não posso parar pra pegar. E tipo, né, o cara vê que eu tô pegando, botando no bolso. Porque, cara, que atitude, né, mano? Sim. É uma... Como é que fala? Ele me mostrou aquilo lá com uma atitude mesmo. Ele não precisou falar pra mim, Rafa, ó, pra você ver o que é uma atitude, cara, né? Ele não precisou falar pra mim, cara, deixa eu explicar um negócio pra você, mano. Mano, tem uns caras que varrem a rua aí todo dia, mano. Todo dia de manhã tem uns gari limpando a rua aí. Quando você joga um papelzinho, é um papelzinho. Mas se 100 fizer igual você, mano, entendeu? Ele podia ter falado isso. Eu ia falar, mano, você tem razão, mano. Verdade, você é um cara de Deus. Ia pegar o papel e botar no bolso. Não, ele foi lá e pegou o papel. Mano, que ensino que ele... Mano, uma coisa simples. Se eu não me engano, Agostinho que falava, né? Pregue o evangelho. E se for preciso, fale. É isso cara, aí. É louco. Não é encher de teoria. É atitude, né, mano? É quem atitude, você é. É atitude, mano. É louco, velho. E é isso aí. E, cara, eu falo, cara, as pessoas precisam, porque as pessoas que estão na igreja, tem muitas pessoas lá, cara, com muito pra falar. Não aqui não, né? Às vezes eu tô falando aqui, a pessoa fala que não é isso. Cara, mas aproveita a oportunidade, fala de Jesus, cara. Não fica se enchendo, esperando um milagre, esperando... Cara, a Bíblia diz em Mateus 6,33, é uma promessa de Deus que eu caminho dentro do bolso com ela aqui, como se fosse um papelzinho dobrado aqui dentro. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, cara, busca Deus, mas assim, quanto mais você derrama na vida das pessoas, mais Deus derrama na sua vida, cara. Essa é a parada com Deus, né? É bem isso. Então, e é bem isso que nós estamos fazendo aqui, né? É bem isso, cara. Vamos derramar, vamos partir para cima. Eu creio nesse avivamento, porque como você falou, nós estamos muito próximo do fim, nós também estamos, por estar próximo do fim, muita gente está chegando. Sim. É como eu falei, eu não sei quem está ainda ganhando nessa parte de muitas pessoas saindo, querendo o mundo ou buscando Jesus, mas muitos estão indo para Jesus, cara. E é a hora que a gente precisa, né, mano, não só acolher, mas com atitudes ensinar. Né? Como eu disse, uma atitude dessa que o Felipe fez, se ele viu esse vídeo aqui, um dia ele vai lembrar, cara. Porque eu falava pra você, acabou com a minha vida, mano. Acabou com a minha vida, isso daí. Mas é isso, cara. Glória a Deus, Tomás. Como eu falei, né? Eu pensei que você ia começar me xingando, eu falei do futebol lá. Eu falei, ele nem falou nada. Ah, cara, eu não vou dar ibope pra mentira, né? É um sofisma isso? Fiz muito gol no Cê, Rafa. Isso é verdade, isso aí mesmo. Tomazinho, como eu falei, ele sempre foi um cara focado no futebol do cara, não tem como, não. Cara, falei brincando, porque o cara é bom demais, o cara não tem como. Joga muito. Ele, o Pipo, os caras queriam ser jogador de futebol, filho. Mano, glória a Deus pela sua vinda aqui, Tomás. Eu, assim, cara, eu falo de boca cheia e, cara, eu lembro um dia que eu tinha também acabado de... Fazia pouco tempo que eu tinha me convertido, você tinha acabado de se tornar... Como é que fala? Depois do líder do GC? Supervisor. Você acabou de virar supervisor. E eu tava no GC, você chegou e começou a falar, mano. Fiz assim, ó. Caramba, mano, quem é esse cara aqui? O cara cheio de Jesus. E naquele dia, mano, de verdade, em nome de Jesus, eu já conhecia você de ouvir falar, né, de te ver, mas nunca de estar próximo ali, de sentar e ter uma mesa. Cara, de verdade, espiritualmente falando, tá? Para as pessoas entenderem lá. Cara, me apaixonei pela sua pessoa, cara. E, cara, que Deus continue fazendo isso na sua vida, você continue sendo esse cara fantástico que você é, porque Deus tem muito, 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 muito ainda para fazer na sua vida, para derramar na parte do seu casamento, na parte de trabalho, cara, na sua empresa.
que você seja um empresário de muito sucesso, sabe? Amém. Que muitas pessoas procurem, não só você, mas o Everton também, procurem vocês, e vocês já são, na verdade, referência como empresários, né? Empresários de Deus, homens de Deus. Amém. No meio do empreendedorismo, né? Que Deus continue, cara, abençoando, glorificando, edificando, fortificando. E, cara, muito obrigado. Obrigado de verdade mesmo. Assim, quando você aceitou o convite, quando eu falei com você, você falou, mano, demorou, vamos na hora. Nossa, você não sabe o tamanho da minha alegria, cara. De verdade. Obrigado, Jesus. Obrigado das palavras aí, cara. A gente sabe, né, cara, que é Jesus, mas eu recebo com muito carinho. Obrigado, Thiagão, da oportunidade de estar aí com vocês. E, cara, eu acho que evangelho é isso, né? Relacionamento, trocar ideia, compartilhar a experiência e levar para as pessoas, cara, que não é uma religião, que não é um bicho de sete cabeças, que não é um lugar de pessoas perfeitas, né, cara? Eu acho que o reino de Deus é um lugar de imperfeitos, que entendem as suas falhas, mas que receberam e reconheceram o amor de um Deus tão grande, tão bondoso que foi Jesus com nós, sabe? Que entende que mesmo a gente sendo quem a gente é, falho como a gente é, Ele nos ama, Ele nos escolhe, Ele nos quer perto, Ele nos preparou um lugar incrível, uma salvação, uma eternidade ao lado dele. Então, cara, eu acho que o foco é esse, sabe? Às vezes as pessoas acham que se tornar cristão, se converter, andar com Jesus, é ter que ser perfeito. Ou é ter que entrar debaixo de uma infinidade de regras. E, cara, como eu contei, quando eu fui conversar com o meu líder, ele falou, cara, continua fumando. E Jesus me convenceu, Jesus mudou a minha vida, Jesus me transformou, Jesus transformou o Thiagão, Jesus transformou você. Amém. Cara, eu acho que tudo se resume em responder ao amor de Deus com o nosso amor, com a nossa gratidão, com a nossa dependência e o nosso relacionamento com Ele, cara. E tô muito feliz, eu acho que eu nunca contei o meu testemunho assim. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, cara. Creio que Jesus tem feito algo nesse lugar. Amém. E, cara, oro para que Jesus continue capacitando, proporcionando tudo que vocês precisarem, que as coisas fluam do jeito de Deus, mas que elas fluam com muita unção, com muito poder, com muito alcance, porque acredito que aqui é um lugar de espalhar sementes. Amém. Exatamente. E Ele vai fazer crescer. Amém. Amém, gente. Amém. É isso. Também queria te agradecer. Que Deus continue abençoando a sua vida profissional, espiritual, seu casamento, enfim, sua família toda, enfim, que Deus abençoe aí. Amém. Que isso é o mais importante também, que Ele continue te utilizando para levar a palavra como exemplo, como palavra mesmo aí, né? Que isso daí também é muito importante, que você continue sempre entregue para que Ele possa usar você na hora certa, da maneira certa, para a pessoa certa. Amém, Thiagão. Glória a Deus. Isso. Galera, queria agradecer vocês também que assistiram o vídeo até aqui. Para compartilhar, curtir mais uma vez aí, curta, compartilhe, que isso daí é muito importante. Nós estamos muito felizes aqui com esse canal. Eu estou muito feliz mesmo de Deus estar cada vez mais usando de nós aqui. Cada pessoa que vem aqui, como o Tomás aí veio aqui hoje também, estou feliz e agradecido, que nos ensina, né? Não só vocês aí, mas para a gente, para mim, para o Rafael, que está nos ensinando. Eu sou muito grato a Deus por isso, agradeço em todo o podcast aqui o quanto Ele está trabalhando na minha vida, o quanto Ele está me ensinando através das pessoas que vêm aqui e também pode estar te ensinando aí. É isso, semana que vem vamos estar junto de novo e muito obrigado aí. Finaliza aí, Rafael. É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez. Obrigado aí para quem está assistindo aí, quem vai assistir esse podcast, que vocês sejam edificados, abençoados. Espero que vocês sejam tocados com tudo isso que foi falado aqui. Um testemunho incrível, um cara incrível, Tomás. E é isso aí. Curtam, compartilhem, deixa o joinha lá, só clica no joinha. Passou pelo vídeo, não precisa nem assistir. Se você não quiser assistir, não tem problema. Dá uma clicadinha no joinha lá, em nome de Jesus. Porque o conteúdo é bom, tá bom? E é isso aí, compartilha, curta e se inscreva também, né? Você que tem nos acompanhado aí, porque como o Thiago fala sempre aqui, a maioria, a porcentagem maior das pessoas que têm assistido não são inscritos, então se inscreva lá, se inscreva que vocês vão estar recebendo algo potente
patente de Deus para a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom, galera? Deus abençoe. Um grande abraço aí, uma boa semana para vocês. E terça-feira, às 19h30, nós estaremos de volta aqui com muito amor, com muito Jesus no coração. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Tomás. Valeu, Tomás. Nós, mano. Nós, mano. Valeu, Chagão, viu? obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe.